Está no ar mais um Licitaon. Hoje nós vamos falar sobre as estratégias para multiplicar seus resultados nas licitações eletrônicas. Trouxemos um convidado hoje que é o cara, ele é da prática. Uma curiosidade aqui, ele não aparenta ter a idade que ele tem, né? Exatamente. Ele tem a fonte da juventude, além das licitações. A gente demorou alguns minutos porque a gente tava refletindo sobre isso aqui. Então, a gente tá acabado, né, mano? E não tem nem como dar a desculpa de falar assim, cara, eu trabalho com licitações, por isso que eu tô acabado. Porque o cara também trabalha, é uma das grandes referências do Brasil. Ele não só trabalha, como ganha as licitações para os clientes, dá aula, ensina as pessoas. E o cara, eu tenho quase certeza, Bruno, que ele tem a fonte da juventude na casa dele. Eu tenho quase certeza, por isso que ele não quer mudar. E é até por isso que ele falou assim, não, eu gosto de ficar mais em casa, parece que eu fico meio intocado. Ele fica em casa protegendo essa fonte. É, mas com certeza. Mas hoje ele vai passar todas as estratégias que ele usa no seu escritório, na sua representação. E também depois, ali no bastidor, a gente lembre, tá? Pra gente pegar essa fórmula aí. Mas isso com certeza. Ele não vai embora daqui sem contar para nós qual é a fórmula do sucesso para manter a juventude. Com certeza. E para você que tá chegando agora, te convido, primeiro porque nós vamos entregar mais um conteúdo, é o terceiro episódio do Licitaon, para você de forma gratuita. Trouxemos um convidado, ele vai aqui certamente durante quase 2 horas aqui entregar muito conteúdo para você. O que a gente pede em troca? Somente para que você, aqui embaixo do vídeo tem um botão de curtir, então você clica nesse botão pra gente aí e também tem falar o botão... da onde que vem também, né? Bruno? Da onde você vem, tem aqui o chat aqui pra você falar, olha, eu já vi aqui o pessoal de Saad, o Lucas do Rio Verde, fala da onde você é, sua cidade, seu estado, que depois de apresentar o convidado eu vou puxar algumas respostas aqui de vocês. E também, abaixo do vídeo tem o botão para você se inscrever. Então você pode aqui ajudar aqui que esse podcast chegue a mais pessoas. Maravilha? Então, maravilha. Antônio, vamos apresentar o nosso convidado? Vamos lá. Vamos lá, na tela para vocês, então, nós temos aqui ele que é graduado em administração, ele foi bancário por 15 anos, ele andava igual o Antônio, terno e gravata, até conhecer o mercado de licitações, e aí no qual ele fundou ali a sua própria empresa e passou a atuar na área da saúde, conquistando ali faturamento de múltiplos 7 dígitos já nos primeiros anos. Com os resultados, no caso expressivos, começou a ser procurado por empresários interessados em ampliar suas vendas para o governo. Assim fundou o Pro Licitação em 2011. Desde então, já homologou mais de 1,5 bilhão de contratos públicos para seus clientes de consultoria. Seja muito bem-vindo, nosso querido amigo Éder Barduco. Depois de uma apresentação dessa, o que eu tenho a dizer, né? Tenho até medo do que vem pela frente. Pessoal, é assim, eu tenho que agradecer muito ao portal, essa oportunidade do BLL de estar aqui nesse podcast, de ser a terceira pessoa a ser convidada aqui. Sempre os primeiros vão ficar na história do podcast. Também tem o nosso podcast e vejo a importância da gente compartilhar os nossos conhecimentos. Com isso a gente ajuda, eu uso muito uma palavrinha nos meus treinamentos e num evento que a gente vai fazer presencial, que é a palavra educar. O meu papel é educar o mercado. Por quê? Eu vejo tanta coisa que acontecia errado no mercado e com as mudanças que vem acontecendo e até com o meu papel, o que eu contribuo nesse mercado, ajudou muito plataformas a melhorar o processo. Estar presente numa das maiores ou a maior plataforma privada do Brasil para falar sobre licitação, que é algo que eu sou apaixonado, sem palavras. Agradeço demais o Bruno, o Antônio Lima e o pessoal da BLL. Muito legal, bem, meu amigo. Bom. Ô, Bruno, posso revelar algo aqui? Pô, cara, vai lá. Eu nem sei o que você vai falar. Não, é sério, o pessoal que está acompanhando, o Éder, além de ser um excelente profissional, além de ajudar os clientes dele, ainda ajuda as outras pessoas que trabalham na área. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Tinha uma licitação em um determinado portal eletrônico, eu não tinha o conhecimento pleno daquela plataforma, entrei em contato com ele, além de me explicar, além de me auxiliar a participar dessa licitação, ainda tinha um ponto no edital que, do nosso ponto de vista, era equivocado e nós estávamos ali discutindo qual a ação tomar. Pois você acredita que ele ligou no órgão público, eu lembro, ele ligou no órgão público para perguntar, olha,
no edital tá assim, é realmente assim. Então, uma pessoa que tem um coração enorme, que sempre está auxiliando, sempre está ajudando, e sendo bem sincero, ele, vamos falar de concorrência, vamos dizer assim, em tese ele era meu concorrente, porque eu estava participando em uma consultoria e de repente ele vai lá e me auxilia, né, dessa forma. Então eu tenho uma gratidão imensa por tudo que você fez e que você representa para o mercado de licitações e contratos. Antônio, acho muito legal você compartilhar isso, porque algo que eu falo para os meus alunos é assim: por que deu certo o projeto Maverick? Nós não somos concorrentes. Esse mercado é muito grande. No Brasil tem quase 24 milhões de empresas legalizadas. Dessas 24 milhões, eu acho que apenas 5% fazem negócio com o governo. Então tem quantos milhões de empresas que precisa do seu trabalho, do meu trabalho. E mesmo assim, pode colocar milhares e milhares de consultores atendendo, analistas, consultores, que não conseguem abraçar todo esse mercado. Então, e eu gosto muito de compartilhar tudo que eu aprendi executando no dia a dia, aí, fazendo já quase 19 anos atuando com licitações. Com 48 anos de idade, o pessoal colocando aqui a idade dele, não parece, né? Ó, nós temos aqui a presença da K Ferreira de Blumenau, Santa Catarina. Nós temos aqui o Laurito Santos, ele é de Torrinha, São Paulo. Nós temos o pessoal de Curitiba, Paraná, a Rosângela presente com a gente. Dourados, Mato Grosso do Sul, a Thaís. Dourados, nós estaremos aí com workshop BLL na prática aí, muito em breve, então aguardem. Nós temos aqui também o Gleison, ele é de Teixeira de Freitas, Bahia. Nós temos aqui o pessoal de Salvador também, Matheus Passos, Vila Velha, Belo Horizonte, São Paulo capital, Ribeirão Preto, enfim, Ribeirão Preto do meu ladinho, né? Do lado ali, muita gente aqui presente com a gente. E vamos Rio de Janeiro, Cabo Frio. Ao conteúdo, né? Porque eu quero aproveitar para sair todas as estratégias que ele tem aqui. Chegou o nosso café, depois nosso a gente cafezinho, boa. Então, falando em jarra de café, nós temos também hoje, o sorteio de hoje será essa garrafa térmica aqui da Effect, que trouxe aqui pra gente aqui. Então, quem já se cadastrou já está concorrendo, seja neste episódio, ou no primeiro ou no segundo, você já está participando. E quem ainda não se cadastrou, Bruno? Ainda dá tempo de se cadastrar? Dá tempo de se cadastrar. Então, Maíra, joga pra gente no chat para que todo mundo possa se cadastrar e participar. A cada 15 dias um episódio ao vivo para você de muito conteúdo, e ainda você pode ganhar prêmios aqui exclusivos. Legal. E tem uma enquete ali também, participe da enquete. Se você é fornecedor ou órgão público comprador, a enquete já está disponível, é só você participar. Por enquanto, 93% fornecedor e 7% comprador. É isso aí, vamos para lá. Ó, quero começar pelo começo. Né? A gente tem aqui, ó, todo mundo que está pensando em entrar no mercado de vendas para o governo. Qual que é o jeito certo de entrar neste mercado que tem tantas aí, tantos folclores, né? Tantos mitos, enfim. Boa. Como que você entraria com essa consultoria para esse empresário? Primeiro eu quero falar da garrafa. Eu ganhei 2. A Effect enviou 2 garrafas e eu uso todo dia para tomar meu chimarrão. Eu não sou gaúcho, mas o pessoal acha que eu sou gaúcho. De tanto chimarrão que eu tomo todos os dias lá no escritório. Mas como começar nesse mercado? Pessoal, a internet veio para ajudar, mas ao mesmo tempo atrapalha muito aquelas pessoas que acreditam muito em mágica, em Papai Noel, posso dizer. Por quê? Desde quando eu vim para a internet, eu gosto de compartilhar o dia a dia do consultor e do empresário que vende para o maior comprador do Brasil. Só que para isso acontecer, a gente tem que mostrar a coisa certa e não vender sonhos, vender ilusão. Esse mercado, se você pudesse escolher hoje, perguntasse para mim, Éder, se você não conhecesse o mercado de licitações e fosse apresentado para você, e te apresentasse de uma forma certa, você entraria nesse mercado? Com certeza, porque para mim é o mercado que você tem segurança no que você vai vender. No privado, você pode vender? Pode vender. Mas qual a garantia de recebimento? Não tem garantia. Se o cara não tiver um imóvel, não vai tomar nada. Não vai tomar nada dessa pessoa, vai criar uma dor de cabeça. Agora, vender para o governo, tem leis que garantem esse recebimento, esse pagamento. Então, qual a melhor estratégia, o melhor jeito de entrar nesse mercado? Primeiro, você precisa acompanhar quem realmente sabe fazer o processo. A gente antigamente era assim, a gente via muito professores de palco.
Ele quer ensinar, e existe ainda, ele quer ensinar você a trabalhar com licitação, ele quer ensinar você a faturar com licitação, só que se você falar para ele assim, faz o processo, ele não sabe. Não sabe. Ele não sabe. E quando eu vim para o mercado, eu uso muito uma frase que chegou até mim em 2017, eu uso nos meus eventos presenciais, que falaram mais ou menos assim: você fala de um conteúdo importante, você dá para perceber que você conhece do conteúdo, mas vai estudar que você parece um jacu na frente das câmeras. Meu, para tudo que você está fazendo. Lá em 2017 eu pensei muito nisso. E decidi parar. Decidi praticamente parar porque eu falava assim, eu não preciso disso. Só que eu comecei a analisar e perceber que realmente a pessoa tinha razão. Eu precisava melhorar. E aquilo lá fez eu melhorar na fala. Mesmo hoje, quem é do norte do Paraná fala muito porta, torta, assim, no Paraná fala meio... Tem um sotaque, Interior. né? Interior. Mas eu falo assim, eu melhorei muito essa minha entrega e eu vejo assim, se você estiver acompanhando pessoas que sabem fazer o processo, que vai te mostrar o passo a passo, porque o meu papel não é complicar o processo, o meu papel é simplificar. Quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente simplifica, mais a gente educa esse mercado e faz com que as compras públicas seja algo bom para os dois lados. Porque teve época que era só bom para um lado, teve época só para o outro. Hoje, nós estamos vivendo um momento que eu vejo que, antigamente, o diálogo parece que nem podia, né? Nem podia ter esse diálogo, era coisa errada. Hoje, não. Aquilo que você falou que eu fiz, eu faço o básico bem feito, que é o quê? Pô, eu tô com dúvida aqui, quem que elaborou esse edital? Não foi o Bruno? Não foi o Antônio? Por que eu não vou ligar para o Antônio para tirar essa dúvida? E antigamente, quando ligava, eu escutei isso. Eu escutava assim, mas você não sabe ler? Sim. Eu falava, eu sei, mas eu não estou conseguindo interpretar isso aqui. Hoje é bem receptivo você ligar, o órgão te atender e ele mesmo, ele fala assim, nossa, foi legal você apontar isso porque evitou um problema lá na frente para mim. Então, eu digo que você acompanhando pessoas certas e colocando em prática, eu vejo assim o conteúdo de vocês aqui, do BLL, do Rafael, que a gente falou, do Rafael Ícaro. Então, tem pessoas boas no mercado que realmente vai ensinar o caminho certo e simples, porque não precisa simplificar. Como entrar nesse mercado? Ler um edital, encontrar oportunidades, você pode cadastrar no portal e ver as oportunidades do portal. Você pode chegar no PNCP e encontrar as oportunidades. Encontrou? Lê. Mas eu não entendo nada de edital. Mas eu também não entendia. Por que hoje eu entendo? Quantos milhares de editais eu li? Você não precisa ler milhares, mas pega 10 editais num segmento e lê esses 10. Monte um checklist de toda a exigência dos 10. Monte checklists individuais, depois une tudo. Aí você começa a entender do processo. Aí vai fazer o cadastro. Não sabe fazer o cadastro? Acompanha meu canal. Lá, com certeza, você vai aprender. Plataformas privadas, o atendimento é nota 1000. Liga, ela vai ter o maior prazer em ajudar você a fazer o cadastro. Tem dúvidas? Os portais privados, na hora de uma disputa também, ele vai te auxiliar. A plataforma também tem capacitação, treinamento. Então, eu não consigo ver dificuldade no mercado. Muitas vezes eu vejo que o problema está na cabeça das pessoas. Porque, eu vou corrigir só algo do currículo, que foi assim, eu não sou administração, no início eu falava administração que eu tinha vergonha. Eu sou formado em turismo e hotelaria. Nada a ver com licitação. Mas quando você faz o processo todos os dias e aprende, aquele monte de rótulo certificado que antigamente exigia, você não precisa disso. Você precisa de prática e resultado. Quando as pessoas chegam até mim, eles falam assim, eu vim atrás de você porque você traz resultado. Perfeito. Isso não tem preço. Perfeito. A questão da formação que você falou é bem interessante. Tem um amigo meu que também atua na área de licitações, né? O Gustavo, inclusive é auditor do TCU, e ele sempre brincava comigo. Ele falava assim, pô, você é um excelente advogado sem diploma e um mediano engenheiro com diploma. Por quê? Porque eu atuo na área de licitações e contratos com leis, com o direito administrativo, então é a nossa ferramenta de trabalho. Então, essa frase o Bruno adora, em que pese não tenhamos a formação acadêmica jurídica, sim, mas nós atuamos na área e temos o conhecimento, ainda que seja o conhecimento básico para poder participar de uma licitação, para poder ter resultado em licitações. É claro que tudo é tempo.
de atuação. E até falávamos, né, antes de iniciar o podcast, o Éder falou, pô, fiz uma maratona, 21 quilômetros e tal, e eu fiquei pensando, enquanto você falava, eu fiquei pensando que quem está iniciando é igual uma maratona. No começo, você corre 5 minutos, anda 1 hora. Você corre 10 minutos, anda 1 hora. Corre 1 minuto e anda. E depois você vai começar a andar mais, até conseguir fazer uma maratona de 21, de 30, 40 e não sei quantos quilômetros, enfim. Mas não é algo que do dia para a noite, não é o Antônio, olha para o Antônio aqui, aí você fala, ô Antônio, vou correr uma maratona. Só que não, vai demorar. Então, paciência e sempre fazendo o que você falou, o básico bem feito. O básico bem Antônio, feito. e muito importante, ambiente. Ambiente, excelente. Olha só, muito excelente. Importante. Eu vejo assim, Excelente. por que aqueles alunos que estão mais próximos de mim são aqueles que estão tendo mais resultados? Ambiente. Perfeito. Quanto mais próximo você visualiza que é possível, você acredita. Quanto mais você se afasta, vou dar um exemplo. Quando a gente fez uma ação para colocar vários alunos no projeto, a gente fazia várias turmas, chegaram numa turma só alguns alunos e falaram assim, entraram em contato comigo 3, diferentes, que não se conhecia. Éder, eu quero sair. Tem como a gente cancelar o projeto, isso, aquilo? Eu falei, por quê? O pessoal está muito alto nível, eu não consigo acompanhar. E eu fiquei pensando, falei, será que eu tenho que baixar o nível da nossa entrega ou subir? Aí eu entrei comecei a fazer triatlo. Falei, fiz a inscrição do Ironman, abril do ano passado. Falei assim, mas eu preciso treinar, porque eu só corri. A gente corre 5, 10 quilômetros, acho que é atleta, né? E não é. Aí minha prima, que é triatleta, mora aqui, falou assim, Éder, tem uma assessoria em Florianópolis, em Jurerê Internacional, fala com o Fernando Couto. Cheguei lá conversar com o Fernando, primeiro dia cheguei lá, bicicleta do pessoal, 120 mil, 100 mil, 80 mil, e eu nem bicicleta tinha ainda. Eu falei, rapaz, você acha que eu tô no lugar errado? Aí me veio na cabeça a mesma coisa que aconteceu com meus alunos, porque o pessoal era só atletas que já faziam o triatlo já há muito tempo. Eu falei, não, é aqui que eu tenho que estar, é nesse ambiente. Porque se eu não estou nesse ambiente, eu não consigo chegar onde eu quero. Isso em fevereiro, sem treinar, sem nada, fevereiro, março, abril. Em 2 meses, eu treinei para fazer o Iron, sendo que 1 mês antes do Iron, eu peguei dengue. Nossa, eu fiquei 2 semanas morto, praticamente, assim. O médico falou assim, esquece Ironman. Eu falei, não, esquece nada, eu já paguei. Recuperei na semana seguinte. Na próxima semana, uma semana antes, fizemos uns treinos, consegui completar o Iron. Não foi tão bom, foi 5 horas e 59 minutos, mas finalizei. Mas por quê? Ambiente. Ambiente que me levou para cima. Você quer estar num grupo que vai te jogar para baixo ou que vai pegar e você vai jogar para cima? Isso é o que a gente faz. Jogar as pessoas para cima. E completando o que você falou antes, não precisa ser um advogado para você analisar um edital. Não. Eu não sou advogado. Não. Virei referência no mercado, que eu não sou advogado. E ponto interessante também, às vezes as pessoas olham e falam assim, tem que ser advogado para impugnar um edital. Não, a própria lei diz, qualquer pessoa é parte legítima a impugnar os termos do edital. Precisa ser advogado para entrar com recurso. Não precisa. Qualquer pessoa com conhecimento técnico consegue entrar com recurso. Por exemplo, um primo meu tem uma empreiteira e eu é quem faço as impugnações e os recursos ou respondo, né, as contrarrazões da empresa dele e muito bem, obrigado. Obviamente que se for necessário mandado de segurança, aí já não dá para nós fazermos, porque é uma atividade privativa da profissão de advogado com o registro estabelecido. E para você que está acompanhando, olhando e falando, mas será que licitação dá dinheiro? Não sei se você reparou, mas o Éder falou assim, eu cheguei lá, tinha umas bicicletas de 100 mil, de 80 mil, eu nem bicicleta não tinha. E depois de 2 meses eu estava lá participando. Ou seja, ele arrumou essa bicicleta de 100 mil. Ô, Antônio, não tive essa coragem ainda, porque sabe outra coisa? Mas pelo menos uma de 20 você deve. Sabe uma coisa legal também desse pessoal? O ambiente que você tá, as pessoas que estão ali, não são qualquer tipo de pessoa. Sim, porque, exatamente. Você precisa ter uma condição financeira legal para participar do meio. O que eu vejo? Eles são as primeiras pessoas para falar assim, se você não tem bicicleta, não compre uma de 100, não compre uma de 80,
Comece Perfeito. com uma de 10, Isso. com uma de 20 e vai evoluindo. Você entendeu? Por quê? A gente tem que dar valor no processo. Eu aprendi também muito assim. Vai fazer eu vou falar no triatlo, que é o meu esporte hoje, que eu mais faço, né? A gente faz treino, às vezes, 3, 4 meses para uma prova. E a pessoa está treinando, ela não curte o processo, ela fica preocupada só no dia da prova. O dia da prova é muito rápido. Você não vê nada. É dor para tudo quanto é lado. No dia da prova você está assim, o que eu estou fazendo aqui? Só que a hora que termina você fala assim, qual é a próxima? Então a gente tem que curtir o processo. Perfeito. Eu gosto muito de curtir o que eu faço. Eu sou apaixonado assim. Hoje eu não leio mais edital. Hoje eu não faço recurso, eu não faço impugnação. Hoje eu não atendo muitos clientes, eu só atendo alunos do projeto e só atendo os clientes mensais. E quando tem que fazer algum fechamento com clientes de valor expressivo, então eu vou lá e converso. Mas o que eu faço? Eu sou apaixonado em participar. Eu só quero participar. Dá lá, começou o pregão? Tá tudo prontinho? Aí deixa comigo. Deixa comigo. Nós comentamos do randômico. O randômico, as estratégias que eu tenho para o randômico, é difícil ganhar. Não precisa de robô, nada disso, não. Ali é no dedo mesmo, porque são estratégias de anos de atuação no processo. O famoso olé no... quando eu tenho a empresa ME, que está só você e o outro, e você fica olhando, será que ele é ME ou não? Deixa eu dar uns 4% aqui para dar uma migué para ver se eu pego. Nossa, já dá... Nós ganhamos uma semana passada que foi desse jeito. No olé. Só que o nosso era diferente. Nós não éramos uma empresa do simples, então a gente tinha que ficar 5% na frente. Então a gente tinha que fazer o cálculo e ganhamos, conseguimos ganhar. Legal. Muito bem. Falando em estratégia, eu quero te perguntar qual que é a melhor estratégia para vencer uma licitação eletrônica. Claro, o pessoal às vezes eles até banalizam, para vencer uma licitação, basta eu apertar 0,01 lá e venci. Não, a gente tá falando de estratégia para que você vença sem precisar descer seu preço e tudo mais. Como que você analisa, o que você já viu de mercado, o que você já viu na prática que funciona e que faz sentido para quem tá lá na ponta? O que eu falo aqui é de experiência prática. Eu não sei um exemplo como o Antônio faz, como os outros fazem. Eu nem posso dizer assim que eu não perco tempo de ficar acompanhando o que os outros estão fazendo. Agora, o que eu faço? Eu vejo assim, quem está ganhando em primeiro lugar, geralmente no modo aberto, vai ser desclassificado na maioria das vezes, porque ele não consegue cumprir com o preço quando é questionado, e muitas vezes o cara que jogou lá embaixo, ele não tem documentação. Você vai ver, ele não tem documentação. Agora, uma coisa muito importante que está acontecendo é que os órgãos estão tendo um olhar diferente para esse pessoal e não está só desclassificando, estão penalizando também, porque atrapalhou o processo. Eu vejo muito em disputas, no modo aberto, começa aquela briga, abriu para disputa, geralmente nos 10 primeiros minutos eu vou dar algum lance só lá no finalzinho, do 8º ao 10º, para prorrogar, se precisar, porque às vezes já estão dando. E depois, na fase de disputa aberta, eu vou dando lance, porque não adianta ficar, deu o lance, vou esperar 2 minutos para dar lance. Não tem o porquê. Vou dando lance. Agora, se eu visualizo que os preços estão caindo demais, eu sou o primeiro a pegar o telefone para o cliente e falar assim, vamos parar? Só que muitas vezes eu escuto assim também, eu contratei você para dar os lances, o preço deixa comigo. Mas é doação. Não, eu aguento. Muitas vezes a gente ganha com o preço lá embaixo, depois o cliente fala assim, puta, eu deveria ter te escutado, né? Ele entrou na emoção do... Porque eu, consultor, eu tenho que atuar com razão. Exato. O empresário, ele vai atuar com emoção, porque ele quer ganhar o processo. Você entendeu? Perfeito. Então, no modo aberto, principalmente, que é o que mais tem, procure ficar bem classificado e analisar ajudando mesmo o pregoeiro, você que foi pregoeiro, ajudar ele, apontando falhas. Porque muitas vezes, nós já fizemos eventos presenciais onde eu trouxe o pregoeiro e falei, Éder, tantos afazeres no processo que às vezes a gente nem dá aquela atenção no balanço, nos números do balanço, nos números do atestado. E às vezes você que está ali no segunda colocação, olhou e falou, seu pregoeiro, você não notou, mas está assim. E conseguir levar o processo. Modo aberto é muito difícil levar o processo na primeira colocação. Se você está levando, seu preço está fora do mercado. Está fazendo doação. É o que eu vejo com os nossos clientes, nossos alunos e o dia a dia. Muito bem.
Legal, legal. A Simone tá agradecendo as dicas aqui. A Jamile colocou assim, ó, agora eu entendi porque eu não faturo as licitações milionárias. Me falta a bicicleta. E você que tá no chat aí também, aproveitando, você pode mandar a sua pergunta aqui, que a gente tá de olho aqui no que vocês estão comentando. Que aí, vira e mexe, a gente vai pegar uma pergunta, jogar pro Antônio, jogar aqui pro Éder. Então fiquem à vontade para sanar a sua dúvida. Tem muito aluno seu aqui também. Tem o pessoal do Projeto Maverick aqui falando. Isso, o pessoal aqui falando. Tem muita gente aqui presente. Você quer um café? Não. Não, vai um cafezinho, pode... Puder colocar ali para ele, por gentileza. Sem açúcar, né? Sem açúcar, exatamente. Você já falou isso aqui, então eu quero pular pro randômico. Porque ainda existe o randômico, mas hoje de uma maneira diferente, né? Qual que é a melhor estratégia para isso? Tanto nova lei e tudo mais. Ainda existem processos, né, anteriores, enfim. Como que você... Duro, eu vou te cortar aqui já falando assim. O duro que essas estratégias que eu passo, depois elas são usadas contra mim, porque já aconteceu. Olha só, participando, eu vou falar de um pregão de lotéricas da Caixa, era no modo aberto ainda, tá? Aberto? Não, já era no randômico. O randômico, no processo de pregão de lotérica, é maior valor. Então é como se fosse um leilão. Randômico, 30 minutos, depois ele vai até 30 minutos naquela fase aleatória randômica. 17 minutos, eu na frente, ninguém dando lance. Chegou no 20º, praticamente no último, o pregão durou quase 30 minutos. Eu lá assim, sossegado, ganhei a disputa. A Cecília falou, deram o lance. Eu não tinha deixado o lance engatilhado, eu vou falar das estratégias. A hora que eu dei o lance, o que aconteceu? Fechou. O cliente não entendia, porque o cliente ganhou de mim R$1, R$1, não sei. Eu falei, olha, eu estou 17 minutos ganhando pregão. Você imagina que vai acabar nessa hora e que meu lance não vai pegar? O que ele usou? A mesma estratégia que eu ensino. Você tem que trabalhar... ele usou, na verdade, uma estratégia da dispensa, que é o lance no último segundo. Isso. Provavelmente, o cara nem conhece pregão. O que ele fez? Ele deve atuar com dispensa e sabe que na dispensa você vai dar o lance lá no finalzinho. E ele teve a felicidade disso ter acontecido. Agora, como que eu trabalho nos pregões randômicos? Eu trabalho em cima do meu lance, eu não trabalho do lance dos outros, eu não estou nem aí que os outros estão dando lance. Eu trabalho em cima do meu. Se eu tenho margem, e na maioria das vezes sempre eu tenho, eu vou ganhar de mim mesmo. Terminou o pregão, quem ganhou? Eu. E tem pregão randômico? Estatais. Sim, estatais. Estatais, muito pregão no randômico. Eu sou contratado para esses pregões das estatais. Lotéricas da Caixa, também no randômico. O pessoal lá no escritório vai ficar bravo comigo. Vai falar, você está entregando a rapadura. Mas é realidade. Não, mas tem somente 431 pessoas assistindo. Então, só isso. Pessoal, essa parte aí na edição corta, tá? Mas é você ganhar de você mesmo. Acabou. Não precisa de robô, não precisa nada. Sim. Muito bem. Até tem uma pergunta aqui no final, que são todas, como que ele fez para dobrar ali a questão de faturamento, mas eu queria deixar essa pergunta somente se a gente batesse uma meta aqui de curtidas no nosso vídeo, pode ser? Eu acho. A gente tá com quantas curtidas aí, Antônio? O meu tá travado aqui, 22, só isso? Só isso? A gente tem 432 pessoas aqui, então vamos fixar no mínimo 200 curtidas pra gente poder... Isso é o mínimo. Mínimo, né? Isso é pra gente destravar aqui. Então, mínimo. esse botão de curtir aqui embaixo do vídeo, você clica nele para que a gente possa destravar essa pergunta final ali para ele, que é dando a cereja do bolo ali para todo mundo. Você já viu que ele já tá entregando, né? Ele já tá entregando. A gente vai conversando com jeitinho, ele vai dar um café, dar um cafezinho. Se tiver mais café. Ele não sabe o que a gente colocou nesse café, vai que é a poção da verdade para extrair todo o conteúdo. E pra gente aquecer então, Éder, como que eu faço para aumentar o faturamento da minha empresa? Ó, vamos pensar aqui. Hoje eu bato muito em cima da consultoria. Por quê? Você é consultor. O Bruno acho que não, né, Bruno? Não. Você é consultor, você sabe. Quanto você fatura hoje? Eu faturo 50 mil, um exemplo. O que você precisa fazer para dobrar o seu faturamento? Quantos clientes você tem mensais? Eu tenho 10. Aí eu tenho tantos pontuais. O pontual é difícil você saber de uma recorrência de contratação. Porque o cara, igual nós vamos participar de um cliente agora que é Paty do Detran, eu participei para ela em 2019. Ela me contratou agora de novo, porque 5 anos, acabou e a gente vai fazer. Então, não tem como eu prever que esse cliente... Ela não vai me contratar para outros pregões. Então, qual que é o trabalho que eu faço? Primeiro, se eu invisto R$100 em tráfego por dia, captando clientes para vender esse tipo de serviço meu. Se eu quero dobrar, eu tenho que, no mínimo, dobrar meu tráfego.
Se eu falo com tantas pessoas, parece tão básico, mas as pessoas não fazem. Se eu falo com tantos clientes, eu tenho que aumentar. E outra coisa, a gente não tem segurança. Quem trabalha com licitação, que é consultor, achar assim, não, hoje eu estou confortável, eu tenho 10 clientes que me dão 20 mil mensais, mais uma comissão, então consigo aí meus 30 mil, 40 mil no mês. Você não pode pensar que isso é um conforto, porque o cliente ele entra e sai a qualquer momento. Então, o que a gente tem feito? Primeiro, criação de conteúdo. Conteúdo, organicamente, ele já vende. Sim. Só que aquilo que a gente conversou, YouTube. As pessoas, eu vejo, quando contratam a gente faz a pesquisa assim, onde você me encontrou? Éder, eu fui lá no Google, pesquisei, encontrei um vídeo seu. Ninguém vai falar assim, não, eu pesquisei lá no Instagram e te achei. É raro você escutar isso. Então, precisa criar conteúdo no YouTube. Depois, você precisa ter o Instagram? Precisa. Se você não tiver o Instagram, quem vai saber que você sabe fazer licitação? E você precisa o tráfego de tudo isso aí. Precisa ter alguém fazendo o tráfego. No Instagram, você pode colocar o impulsionar que qualquer um faz, mas ele vai impulsionar, vai aparecer, não vai chegar talvez o público certo, o seu avatar que a internet fala muito. Você precisa ter alguém, e aí investimento não é custo, que faça esse tráfego direito para trazer o potencial cliente para essa contratação. Não tem segredo. Nós temos um faturamento X e fizemos um desafio lá que até dezembro nós vamos triplicar o nosso faturamento. Para isso, eu faço parte hoje de 3 programas de mentoria, uma do Febracis, que é formação de coach de empresário, é o ML5. Então é um treinamento para empresário, porque muitas vezes não é o processo somente, é aqui, ó. Então é o empresário. E eu também tenho um programa de gestão de processos do Marcelo Germano, onde eu faço parte tanto do programa, quanto também contratei uma especialista, uma consultora que vai me acompanhar durante 12 meses para essa evolução. As pessoas acham que as coisas caem do céu, né? É só falar assim, ó, eu vou aumentar meu faturamento e pronto, acabou. Não, precisa de processos. Chega um momento que, se você não profissionalizar partes da tua empresa, você vai ficar estagnado. E quando você fica estagnado, na verdade, você não está crescendo mais, você está caindo. Perfeito. Mais ou menos isso que a gente... Tem bastante coisas que a gente faz, mas são níveis, né? Igual um exemplo, eu vou voltar na pergunta aqui um pouquinho. Se você tem um faturamento de 5 para 10 mil... não precisa fazer muita coisa. 1, 2 clientes. Agora, quando você fala para um faturamento de $500 mil mês, aí você precisa jogar um jogo diferente. Esse jogo você precisa estar em ambientes de pessoas que já fazem para você também alcançar. Porque eu digo muito assim, eu te ensino a faturar 10 mil como consultor, começando do zero. Porque a gente faz isso e muito mais. Agora, o que não pode é você cair em anúncios de falar assim, eu vou te ensinar a fazer 10, só que ela não faz para ela mesma. E dá indício, dá para você perceber se a pessoa faz. Então, isso é muito importante. E por isso que as pessoas têm resultado com a gente. Porque eu ensino exatamente, eu até entrego demais o que eu faço. O pessoal fala assim, por que você não deixa para passar isso no curso, né? Eu sempre gostei de compartilhar e eu acho que não tem problema nenhum com isso. É porque, de verdade, cada vez mais, né, com a era da internet, quanto mais você entrega, a alavanca, ela volta. Antigamente o pessoal tinha essa mentalidade, olha, vou guardar meu segredo aqui. O principal eu te entrego no prêmio. Se me pagar, e aí fazia esse jogo. Quando, na verdade, é o contrário. Quando você entrega igual você brilhantemente faz, o pessoal acaba vendo realmente, ele entrega resultado, ele tem um bom posicionamento. E também tem aquele detalhe, né? Se no gratuito o cara já tá me ajudando e me entregando tudo isso, imagina no prêmio o que exatamente ele vai me fornecer. E foi interessante essa sua fala do YouTube, porque quando a gente vai analisar, eu vou pesquisar alguma coisa, qual que é o principal buscador que todo mundo usa? É o Google. De quem que é o YouTube? É do Google. Então ele não vai entregar, por exemplo, o Instagram, que é da Meta, ele não vai querer entregar na busca. Esse vai ficar lá pro fim. Sim. Então, o Instagram, ele é muito bom,
Mas ele é nichado dentro do Instagram. Quando eu estou buscando algo, que eu quero entender algo, geralmente eu vou digitar no Google. É claro, tem a nova geração aí que pesquisa tudo no TikTok e tudo mais, enfim, tem a dancinha, as coisas ali. Mas a maioria dos empresários, eles estão buscando no Google. Quando eu vou buscar algo, eu vou buscar no Google. E a partir do momento que o Google começa a indicar o seu vídeo, porque para ele é interessante, porque ele tá te arrastando, saindo da busca para entrar num produto que é dele, que é o próprio YouTube. É uma sacada muito boa. Eu quero aproveitar porque tem muita gente, né? Antes de entrar aqui num tópico que eu vou te perguntar também sobre a questão das estratégias para você participar em diferentes portais, né? Sim. Que hoje é um grande dilema para os próprios fornecedores, tem que conhecer todos os portais e tudo mais. Mas antes, eu queria dar um passo anterior, porque tem muita gente no mercado, o Éder, que olha para o mercado de licitações, ou ele gosta, ou ele não gosta. Quando ele gosta, ele, poxa, eu posso entregar mais, eu posso viver disso, né? Tem muita gente que vislumbra isso. Para essa pessoa que está pensando, olha, como renda essa no começo, ou se tornar um assessor, um consultor, quais são as dicas que você daria para ele poder... Claro, você já falou de YouTube, você já falou, mas quais são as dicas para ele poder alavancar isso, para ele poder realmente, olha... Eu vou me tornar um consultor, vou viver disso para que eu possa me especializar ao longo da minha jornada. Ô Bruno, eu falei do YouTube. Um podcast é muito importante para você ter noção desse mercado. Se você pegar os 2 podcasts que vocês fizeram aqui, os 2 anteriores, são feras que vieram aqui, que vivem do processo. Que são pessoas que conhecem a fundo. Então, para você entrar em algo, você tem que... O ambiente, você tem que conhecer desse ambiente. Despertou interesse. Vou falar por que eu vim. Financeiro. A hora que eu vi que eu trabalhava no banco, 8 horas por dia, com o chefe me enchendo o saco, não sei se pode falar assim. Pode, aqui, claro, fica à vontade. enchendo o saco o dia Pressão inteiro. para vender. Pressão para vender. Eu batia todas as metas. Era um bom funcionário. Pegava o meu salário dividido por 12 ali. Eu pegava tudo que eu ganhava no banco, dividia por 12. Usava terno e gravata. Terno e gravata, igual o que tá. Igual o Antônio. Igual eu estava gravando o curso. Mas até gostava. Aí eu dividia por 12, deu lá uma renda de 6 mil lá em 2006, 2007. Não era ruim nessa época. Mas eu falava assim, para aumentar meu salário, 300, 400 reais naquela época, e é muito tempo. Falei, não é isso que eu quero, eu queria morar na praia. Falei, não é isso, como que eu vou fazer tudo isso? Aí eu conheci um cliente que falou, olha só, numa única licitação eu faturei milhões, faturou não sei quanto. E daí eu me lembro assim, eu falei assim, rapaz, isso é bom demais. Aí o que despertou foi o dinheiro, só que daí eu fui entender do processo. 2007, 2009, o que tinha de internet ensinando alguma coisa? Nada. Tinha nada. Sabe o que tinha naquela época? Com licitação. Que era quem eu contratei para fornecer o gerenciador de licitações. Só que, não sei se você vai lembrar, não sei se é da tua época, se você tinha alguma dúvida, você passava as dúvidas, era 48 horas para responder. Rapaz do céu, dúvida de licitação, você não responde em 48 horas, mas era o que tinha. Tinha curso presencial lá naquele hotel da Paraíba, um hotel redondo lá. Quando que eu consegui ir lá fazer um curso? Não conseguia. E fui aprendendo na marra ali. Na marra, colocando em prática, erros e acertos. Mas eu digo que naquela época, erros e acertos não dava nada. Os acertos sim, mas os erros não tinha penalizações. Eu não sofri uma penalização e falar assim, você era o cara? Eu não era o cara não, eu errava pra caramba. Mas hoje não dá. Então hoje, primeiro, assiste para você se identifica. Não é fácil. Não. Para mim é fácil. Porque eu faço tanto que você pega um edital, você olha e lê, é fácil. Só que é um processo que você tem que seguir à risca. Às vezes assim, começou com o Antônio, ele fez o trabalho dele direitinho. O Bruno fez o trabalho dele direitinho. Aí o Éder que veio fazer aqui deu uma falhada, perdeu todo o processo. Muitas vezes tem que devolver dinheiro para o cliente. Muitas vezes o cliente assinou um contrato com você. No caso do consultor, você vai ter que devolver o dinheiro e muito mais, porque você falhou no processo. Então, você tem que primeiro assiste, se identificou, comece a entender qual que é o principal passo. Estudou o processo, vai ler edital. Eu falo que tem que ler edital. Tem, vai ler. Aonde? PNCP, BLL, vai lá, baixa edital, vai olhar. Não entendo nada. No primeiro você não vai entender, no segundo não, no terceiro, no quarto. Aí você vai assistir o podcast, o cara vai falar alguma coisa, a hora que você estiver lendo o edital, ele fala assim, nossa, o Antônio falou daquilo lá, verdade, né? Existe segredo? Eu aprendi tudo sozinho. Eu falo que a única coisa que eu me lembro
que eu tive de professor, assim mesmo. Tirando escola, a gente tem que ter, né? Mas foi para fazer o curso de piloto de avião, porque daí não tem como você pilotar um avião sem professor, né? Mas no resto dá para aprender sozinho. Tudo que eu fiz até hoje em licitação, os resultados que eu tive, nunca tive um professor. Nunca tive um professor. Então dá para fazer. Eu quero só falar um negócio de estratégia, que eu conversei até com o Bruno, quando a gente conversou pela primeira vez. Eu tenho um aluno que ele só participava de aquisição. Olha a sacada, pessoal. Faturava, era MEI, faturamento de 81 mil. Aí a gente fez ele entrou no projeto, fizemos um Zoom, e ele foi passar o jeito que era o processo dele, Danilo contador. Eu falei, Danilo, por que você não participa dos registros de preço? Ah, não, Éder. Inventou um monte de objeções, né? Eu falei, olha, vamos fazer assim, a partir de agora, se você participa dos registros de preço, só que você faz diferente. Registro de preço que é lá no Paraná. Sua empresa é aqui na Rondônia, acho que é. Rondônia. Você que falou Rondônia. Não, o senhor lá, né? Rondônia. O que você vai fazer? Qual é o custo do frete que você tem aqui? Então, se você ganha um produto aqui em Rondônia, um registro de preço a 40%, lá no Paraná talvez vai ter que ser 60%, 70%. Mas participe. Participe de todos os produtos, tudo que você consegue no seu segmento. O que você vai fazer? Você não vai ganhar. Procure cadastrar na sua margem, chegar na margem de cada local. Ele saiu em 2 anos de um faturamento de 81 mil para 3 milhões e 300. Uau. Só que ele que estava no campo de batalha não conseguia entender isso. Estava travado. Aí você fala assim, quando ele foi entrar no projeto Mavic, eu falei assim pro pessoal do marketing, nem dá muita atenção, brinquei com o Vinícius, nem dá muita atenção, o Danilo vende curso, para que ele vai querer entrar no projeto? Ele está querendo só ver como a gente faz, né? Aí hoje eu comento com ele, falei isso, ele falou, não, Éder, eu precisava entrar, entrei e minha vida mudou de lá para cá. Então são pequenas dicas que você dá que ele saiu de um faturamento de 81 para 3 milhões e 300. Uau. Uau. E essa dica que você trouxe é muito valiosa, porque muitos empresários ou muitos consultores que estão nos acompanhando aqui, às vezes ele olha e fala assim, cara, eu vou participar somente aqui nessa bolha aqui, porque o frete é aqui, porque eu não consigo ganhar no preço ali. Cara, vai, participa com a margem adequada, porque pode acontecer daqueles que estão brigando no preço serem desclassificados, inabilitados, não conseguir entregar e vai acabar sobrando para você. E você vai entregar dentro da margem adequada o produto com qualidade e na pior das hipóteses, você criou experiência. Então, eu aprendi como trabalhar no SRP, participando de SRP. E assim, ó, quem tem chance? Quem está participando. Perfeito. Quem tem chance, quem está participando. Então, o que aconteceu? No primeiro momento, você fala assim, eu fiquei em 7º, fiquei em 8º. Tem importância. Só que hoje, eu vi coisa que a gente não via antes, a gente está vendo. Passar o facão, né? Desclassifica o primeiro, segundo, terceiro. Pegaram um aluno nosso em 14º, um processo de 4 milhões, que está finalizando para ele. Quando que você imagina? Mas para isso acontecer, faz a tua parte. Documentação ok, produto atende, não faça doação. Porque se você fizer doação, vai chegar até você, o que vai acontecer? Não vai conseguir também, vai pedir... não vai enviar documentação, vai pedir desclassificação. Vai pedir reequilíbrio, não vai conseguir. E é uma coisa que para mim era tão simples, porque eu cansei de fazer isso com a minha empresa, que eu não falava tanto disso. E depois eu vi o resultado que trouxe para esse aluno, a gente compartilha agora. Muito legal, muito legal mesmo. A gente tem aqui a porcentagem aqui de pessoal participando, né? A grande maioria aqui foram mais de 80% aqui de fornecedor. Então, o que eu quero trazer aqui? Agora, o Antônio, a gente tem 2 materiais que a gente quer distribuir aqui pro pessoal de forma gratuita. Boa! Então, eu já vou pedir aqui para colocar na tela. O primeiro é o kit licitante. Então, o professor Rafael Ícaro, ele elaborou ali, são 17 materiais. Modelos de proposta, de recurso, enfim, ele compilou, ele falou, Bruno, eu entrego isso na minha consultoria premium. Eu falei, cara, tudo bem, mas vamos disponibilizar de forma gratuita para o pessoal. Então, você pode baixar gratuitamente todos esses materiais para que você possa utilizar no seu dia a dia. Não tem procedimento estabelecido, já tem ali os materiais do professor Rafael Ícaro. Então, o link estará aqui no chat. Também a gente vai colocar nos grupos do WhatsApp ali que você se cadastrou para que você possa baixar. Agora, você que é comprador, você é servidor público, nós fizemos um material também exclusivo para você. Boa. O Tioster Júnior, a gente
colocou ele lá durante um mês para escrever ali todas as dicas ali, fazer um compilado das leis para quem trabalha, para quem é agente de contratação, para quem é pregoeiro, para que ele tenha acesso ali às principais dúvidas e também as principais questões que contemplam ali a vida do pregoeiro, do agente de contratação. Então é um livro digital para que você também possa consultar ali de forma gratuita. Então a gente também vai estar colocando aqui no chat o link para você, vai estar colocando aqui na descrição, vai colocar também nos grupos de WhatsApp para que você tenha esse conteúdo em suas mãos e você possa utilizar no seu dia a dia. Eu quero aproveitar então, Éder, e fazer essa pergunta para você, porque hoje a grande questão pro fornecedor é participar ali, ele tem que entender não só da lei, Sim. não só das regras, mas também entender a dinâmica dos portais também, Sim, né? boa. Como que você orienta eles e quais são as estratégias para ter conhecimento ali em vários portais? Quais são as dificuldades do fornecedor? O que você enxerga ali de benefícios? Enfim, como que você trabalha Primeiro, com isso? né, o fornecedor, ele acha que ele está tendo um custo investindo numa... Vou falar como fornecedor agora, tá? Ele acha que ele está gastando fazendo o cadastro numa plataforma privada. Primeiro, não é gasto, é investimento. Por quê? Você vai participar de uma licitação no Compras, abre lá um segmento, 80 participantes. Meu Deus. Quais são as chances de você ganhar? Zero. Nem para ficar bem classificado ali. Um portal privado. Primeiro, cadastro muito fácil, porque você tem todo um atendimento e suporte da plataforma. Nós mesmos usamos direto da BLL. Para você, a hora que você vai participar, o que acontece? Se não Compras, você às vezes tem 80 participantes, num portal privado, às vezes 5, 10, diminuiu pra caramba. E o que eu vejo, as pessoas que vão para o privado, parece que são profissionais do mercado. Não são amadores. Sim. Não são amadores que estão ali. Então, as disputas são mais no preço normal, profissional. Não tem aquele altos e baixos, muito baixo que tem no portal do Compras. Então, para mim, eu sempre fui apaixonado em portal privado. Atuo em todos que você falar, porque eu vejo como investimento. Você prefere participar onde tem chances reais? Mas eu tenho que pagar. Você não está pagando. É um investimento. Ou você vai partir para o Compras, que eu acho que também... acredito, todos têm que participar no Compras. Só que tem que estar muito claro que as chances de ganhar ali são bem menores, né? E cada portal tem a sua... É um pouco diferente, por mais que são todos pela lei 14.133 ali, mas você tem portais que já fornece o software de lance no próprio portal, tem portal que não tem o software, tem portal que você tem a face ali, a interface que fala da disputa muito mais simplificada. Eu vejo assim, como eu participo do portal BLL desde 2007, eu vi as mudanças que tiveram, porque eu lembro antes, eu comentei até com você, que você fazia cadastro num navegador, atuava no outro. Isso era muito confuso para a gente que era fornecedor. E eu questionava assim, se eu que tenho um pouco de conhecimento sofro, imagina as pessoas que estão começando. Eu acho que o processo tem que ser de fácil atuação para todo mundo, não só para quem conhece um pouco mais. E o portal melhorou tudo isso, né? O pessoal também questiona muito a forma de pagamento, e eu acho legal o formato do BLL, que ele não te cobra nada. Agora, se você homologar, você vai pagar um valor, um percentual limitado para cada item que você levar. Isso está bem claro para a pessoa não questionar depois, né? Então, eu vejo que portal privado, você começa no Compras, mas onde você vai fazer dinheiro é no portal privado. As chances são muito maiores. E vamos ser bem sinceros, né? Na época do presencial, imagina você teria que viajar, custo de deslocamento, custo de alimentação, custo de estadia. Às vezes demorava mais de um dia. Às vezes você chegava, a licitação não terminava naquela semana, você tinha que voltar na outra semana de novo. E era chamado com umas conversas na praça, né? Então, o que acontece? O custo, se a gente for analisar, se você pegar as principais que tem no mercado hoje, o custo não chega nem aos pés de participar de uma licitação presencial à época do presencial. Isso porque eu nem estou falando dos documentos que você tinha que autenticar no cartório. Nossa. A quantidade de documentos que você tinha que autenticar. Lembra? Reconhecer firma, lembra? Sabe, eu vou completar. E sabe quanto eu gastava? Posso falar que é um gasto
R$2.500 por mês em cartório eu gastava. Perfeito. E agora na licitação eletrônica você não tem esse custo. Eu acho que é muito choro. E a parte que você trouxe do profissionalismo, eu assino embaixo, porque a gente tem que falar isso também. Tem muitas pessoas boas no mercado, ensinando de verdade, ensinando com ética, demonstrando o que ele faz no dia a dia, mas tem muitas pessoas também que, meu Deus do céu. E estas pessoas, meu Deus do céu, ela ensina a pessoa a ir brincar no sistema. Eu já vi uma pessoa ensinar, quando começou a dispensa eletrônica, o curso da pessoa, e era caro pra caramba, eu fiquei olhando, eu falei, nossa, eu sou muito burro, esse cara tá vendendo isso daí, ganhando todo esse dinheiro, eu sou muito burro. e a pessoa ensinava o sujeito a ir na dispensa eletrônica, ganhar e depois procurar um fornecedor. Não, isso é loucura. Eu juro, quando eu vi isso eu falei, meu Deus, porque não é só a questão de participar do processo, o órgão público ele não faz licitação, porque tipo, do nada o Antônio é o pregoeiro, ele olha e fala assim, eu vou comprar um carro, vamos gastar, não é isso, se eu faço uma licitação é porque é uma necessidade pública. Aquilo é uma necessidade. Existem pessoas que dependem daquilo. Aí o sujeito entra no sistema para brincar. Esse tempo atrás, um menino me procurou. Ele participou de uma dispensa eletrônica para aprender. E aí, o que ele fez? Deu um preço muito alto. O estimado era baixo, ele deu um preço muito alto. E aí, só tinha ele. Aí, ele ganhou. Ao invés dele ficar quieto e ser desclassificado, porque o preço estava muito acima do estimado, ele pediu desistência. O que o agente condutor fez? Aplicou a multa prevista proporcional no instrumento, 10%. E ele estava desesperado porque ele usou o CNPJ da empresa do pai. Então, veja a que ponto nós chegamos de pessoas entrarem em sistemas para brincar e tentar aprender. E no Gov isso vai acontecer com maior frequência, obviamente, porque é gratuito, né? O gratuito nunca é gratuito. O que eu vejo assim, ó. Eu não sigo ninguém que fala de licitação. Assim, eu não é que não sigo, eu não acompanho. Por quê? O meu tempo é bem escasso mesmo, tá? E o que eu vejo? Às vezes alunos enviam esse tipo de coisa que você está dizendo ou já foram alunos desse tipo de professor. Se eu fosse vendedor de curso, talvez eu teria que mentir como eles mentem para faturar alto. Mas eu penso assim que vou falar algo muito importante aqui. O dinheiro é importante, mas a liberdade é muito melhor. Perfeito. Você não vai encontrar nas minhas mídias e na internet ninguém falando mal do meu trabalho, do trabalho do Prolicitação. Muito pelo contrário, tem muita gente aqui engajadíssima. Aqui elogiando. Sim, porque nosso compromisso é fazer o certo. E se eu tiver que fazer dinheiro com isso, é uma consequência que pode chegar. Perfeito. Mas eu acredito que chega porque eu estou plantando. Agora, as pessoas estão muito apavoradas com a onda da internet, fazer dinheiro falando isso. Eu já escutei assim, ó, você pode vender um computador, você pode entrar na licitação de computador. Você não precisa nem ter o computador para vender, para vender 10 notebooks. Se você ganhar, aí você vê o que faz. Fornecedor. Só que daí, principalmente o preço de informática tá assim, com essas brigas que estão acontecendo no mercado, o dólar só subindo agora, né? Você não vai encontrar fornecedor. Eu escutei uma vez assim, ó, você vai lá e pega o cartão de crédito da sua avó, parcela, meu Deus do céu, vê o que faz. Pessoal, não funciona dessa forma. E vou falar uma coisa, eu comecei assim, sem dinheiro. Foi só burrada que aconteceu na minha vida naquele início. Então, por que eu bati tanto na tecla de você ser um consultor de licitação? Porque você ser um consultor, e mandar um abraço pro Rafael também, que você tocou o nome do Rafael aqui, o consultor de licitação, ele pode começar participando de podcast, assistindo, aprendendo. Ele aprende do processo, ele vai lá e oferece o serviço dele para quem tem condições financeiras de entregar um produto ou um serviço. Porque hoje nós não falamos aí que mais de 95% das empresas não vendem para o governo? Então, olha o tamanho desse mercado. Mas por que o empresário não vende? Porque antes ele pegava qualquer pessoa, colocava lá e faz. Hoje não dá. Hoje, para ele ter um profissional que entenda do processo dentro da empresa dele, é caro, porque se ele registrar, ele vai pagar quase o dobro do valor registrado, tá? Só que esse profissional pode ficar doente, vai ter férias, vai faltar isso tudo. Quando ele contrata um consultor, não tem isso.
Você é consultor, sabe disso. Você vai atender ele porque você foi contratado para trazer resultado para aquele empresário. E o custo de uma mensalidade hoje, por volta de R$2, R$3.000, que o empresário pague, é mais barato do que ele ter o colaborador, só que ele vai pegar um consultor que está preparado, participando de diversos segmentos, diversos portais. É uma pessoa que essa pessoa vai estar se atualizando constantemente. O empresário não vai precisar ter que pegar o funcionário dele e falar, ó, vai lá uma semana no Rio de Janeiro, no congresso lá, e aprender sobre licitação. Não, o consultor está fazendo tudo isso. Então, o consultor, ele consegue. Por que os nossos... Eu vou falar dos alunos porque é referência nossa. Por que eles conseguem, num curto espaço de tempo, conseguir ter 10 mil de faturamento? Porque é isso que ensina. Aprende do processo. Aprendeu? Conhece empresário? Vai fazer para eles. No primeiro momento, se você tem uma proximidade com o empresário, cobra um valor menor, mostre resultado. Mostrou o resultado, fala, olha, você viu o quanto a gente pode aumentar no seu faturamento. Só que agora eu preciso ganhar por isso também. Então é muito fácil você fazer 10 e até mais, começando do zero, sem ter que vender nada. Porque para vender você precisa de dinheiro. Recebi o contato essa semana no WhatsApp de uma moça assim, ó. Às vezes ela está até assistindo. Éder, eu trabalho há 4 anos numa empresa de música. Eu iniciei nas licitações deles, eles não faturavam nada. Hoje fatura, eu ganho 2 mil mais 1% de comissão. Só que eu já juntei aí um valor de 10 mil e eu tô querendo sair e começar a vender. Eu falei assim, ó, não faz isso não. 10 mil não é dinheiro para licitação. Desculpa aqui, mas 10 mil para você ser empresário. Eu falei, olha só, tua renda mensal, você só tem os 10 mil. 3 meses que você ficar parado, já comeu os 10 mil. Perfeito. Como que você vai entregar, aguardar o órgão te pagar e sobreviver? E se o órgão atrasar? Acabou meu negócio. E atrasa, se ela atrasar principalmente. Então, não é melhor você conversar com a tua empresa e falar assim, ó, falar assim para eles, eu vou sair e posso atender vocês como consultor, fazendo o papel? Aí ela tem essa renda da empresa, só que ela pode atender outros, porque ela sabe fazer o processo. E se você visualizar que tem dinheiro para ser fornecedor, você lá na frente se torne um fornecedor. Só que eu falo para eles assim, ó, você não vai querer. Porque fornecedor, o que você vai ter que fazer? Você precisa de capital para comprar, entregar e receber. O consultor recebe antecipado. Você recebe antecipado um valor, mais a comissão. Onde que o consultor faz dinheiro? Não é na mensalidade. Mensalidade é para pagar custo operacional nosso ali. É na comissão. Então, faça um bom trabalho que você tenha comissão. Exato. A gente já bateu as 200 curtidas, passamos disso, pessoal, então. Nós estamos aqui com uma enquete que o pessoal colocou aqui, 93 preferem ali o eletrônico do que o presencial. Também concordo. Antes tivemos também a enquete perguntando, né, como que utilizavam para se capacitar, para entender mais sobre a nova lei, e 56% do pessoal que participou da nossa enquete colocou que utilizam lives ou podcast, que com 35%, isso, 14% redes sociais e os demais boca a boca, conversando com o pessoal, e apenas 44% que fazem cursos e capacitação regular ali, vamos dizer. Então, veja que momentos como esses são momentos de muito aprendizado e de muita formação de conhecimento para o mercado. A próxima pergunta que eu vou fazer para ele é justamente para extrair um pouquinho mais sobre isso. Boa. Mas eu quero combinar com você, Antônio. Enquanto eu faço pergunta para ele e ele responde, caça aí umas 2 perguntinhas para a gente fazer do público para ele. Éder, qual a sua estratégia para derrubar os famosos amadores, aqueles aventureiros de mercado que chegam com tudo, colocando 0,01 nos editais, nos lances ali? Como que você faz para derrubar esses caras? Quando eu estou numa disputa no modo aberto, que eu vejo ali que eu tenho margem, tá? Que eu tenho margem, e vejo que começa aquela disputinha que vai longe, eu já dou muito próximo do meu mínimo, para ver se são amadores ou profissional. Se for profissional, ele para e ele vai começar a pensar até onde ele vai. Se for amador, ele vem junto. Aí o que eu faço? Eu deixo ele se matar. Eu vou até o meu mínimo ali, paro, e eu vejo eles, mesmo ele colocando o menor dele, ele ainda vai reduzindo, porque tem hora que eu não consigo entender o que eles fazem. Mas aí a gente deixa terminar e começa a analisar essa documentação. É batata. Não tem documentação. Precificou errado. E às vezes eu nem preciso fazer nada. A hora que termina, você já vê mensagem lá. Seu pergoeiro,
fizemos o cálculo errado aqui e não sei o que, toda aquela lenga-lenga. Então, o sangue frio é o mais importante na hora da disputa. Não caia na briga do preço. Na verdade, nunca foi preço. Desde quando eu iniciei, nunca foi preço. Mas com a vinda do decreto, veio muito esse negócio de preço, de redução. Lá no início, parece que a gente também quis entrar um pouco na briga do preço, porque achava que era só reduzindo o que ia ganhar. Só que depois a gente viu que deixa esse pessoal se matar. Começa a desclassificá-los, porque eles não entendem do processo. Principalmente a parte do balanço. Você vai desclassificar. Se atentar, que às vezes, vou dar um exemplo bobo, tem documentos de validade mesmo que inclui e eles não se atentam à validade. Por quê? Porque não são profissionais fazendo o processo. São muito amadores. A gente, assim, falar que não erra, eu acho que eu estava conversando com o Antônio, a gente erra. Comete, às vezes, erro básico. Mas por quê? Porque faz muito. Quando você não faz, você não vai ter erro. E os erros é igual na aviação. Toda vez que acontece um erro, você para ver analisar o que aconteceu e melhorar. Melhorar para os próximos. Então a gente tem feito isso. Agora, hoje a gente atua muito modo aberto, aberto fechado e o randômico, né? O randômico é a estratégia para passar por cima desse pessoal, é isso, né? Você não ficar esperando. Olha, eu repetindo de novo aqui o lance do seu concorrente. No modo aberto e fechado, eu ainda prefiro o modo aberto e fechado mais do que o aberto. Só que também o pessoal tem reduzido muitos preços. Mas o que a gente faz? Ali no 15º minuto, você já procura entrar melhor classificado ali, pega o primeiro colocado, os 10%. Lance fechado, você vai procurar dar seu lance último. Não tem muito... Para mim, o jeito que eu falo, não sei o que as pessoas pensam, mas para mim é tão simples. Eu falo visualizando o processo. Porque não tem dificuldade. Ele é difícil, ele é complexo, assim, para quem não faz. Quando você faz, o que é o documento de uma licitação? CNPJ, contrato social, documento dos sócios. Aí você vai pegar a certidão federal, estadual, municipal. Aí você pega certidão trabalhista, FGTS. Às vezes a certidão simplificada, certidão da falência e concordata, o balanço patrimonial, tomar muito cuidado quando você pede um balanço para o contador, ele tem o hábito de enviar o balanço sem registro na junta. Isso. E não serve para nada. Então, o balanço registrado ou com SPED, os atestados, e se a tua empresa é da área da saúde precisa de um registro de vigilância, Anvisa, responsável técnico, se é um CRM, lá, o CRM não, engenharia, o CREA da empresa. Então, assim, qual a dificuldade que tem num processo desse? Porque você vai pegar o segmento, basicamente, do segmento que você atua, vai ser sempre os mesmos. Deixou isso guardadinho ali, ó. Qual outro processo que você precisa fazer? Toda sexta a gente faz, confere essa documentação do cliente para ver se não está toda ela atualizada. Confere o CICAF, não custa nada fazer isso. Então, isso é o segredo de você ter resultado legal para os seus clientes. Fazer o básico bem feito. Boa. É o básico bem feito. Boa. Legal. Nós temos também uma questão que acho que faz sentido a gente abordar aqui, Antônio, que é o pré disso, né? Porque assim, ó, eu tenho certeza que você vai lá e faz uma análise de concorrente lá dos seus concorrentes, né? Dos seus principais participar. Que precisa falar tudo, mas umas 3 dicas ali, o que ele tem que olhar que você fala, cara, isso daqui certamente o cara vai errar, ou atestado, ou o histórico dele, ou fazer um histórico do atestado do cara. Enfim, tem várias coisas que dá para fazer. Olha, o que a gente fazia? Quando eu atuava mais, hoje eu não tenho tempo de atuar com a minha empresa, até teve a oportunidade agora de um processo que me convidaram e eu tenho tudo para participar, ainda eu estou decidindo se eu vou participar ou não. Mas o que eu via muito? Eu conhecia meus concorrentes na etapa de lances, sem nome, sem nada, eu já sabia quem era. Pelo comportamento deles. Comportamento de lance, eu já sabia quem era. Legal. E tinha um deles que falava assim, ele pegava o telefone e ligava para mim. Numa cidade vizinha, é você, né? Eu falava assim, ele falava assim, faz isso. Falando, aqui não, o meu jogo é sério. Quando a gente comentou do pregão presencial, eu fui em 3 pregões presenciais no início com a minha empresa. Quando eu vi como é o presencial, eu falei, não quero isso para mim. Por que eu não quero? Porque eu posso cair em tentação. Sim. E se eu cair em tentação, e a Bíblia fala disso também, né? Se eu cair em tentação, eu posso perder minha liberdade. Então, isso eu não quero. Por isso eu fui pro eletrônico. Então, o que a gente fazia? O que eu identificava muito? Eu já sabia quem era. Então, quando eu já sabia assim, ó, ele ganhou, eu sei que ele está irregular com os atestados dele. Eu vou derrubar no atestado. Eu sei que o balanço dele está assim.
Eu sei que a vigilância sanitária dele não saiu. E o que aconteceu com a minha empresa? Minha empresa era pequenininha e começou a derrubar os grandes. Porque os grandes, não era o dono, ele é mais detalhista e cuidadoso com o que faz. Mas quando você, para crescer, precisa delegar. Para delegar, você monta uma equipe. E essa equipe começava a falhar. E eu comecei a ganhar em cima desses grandes, em cima das falhas deles. E essas empresas, por volta aí de 2013, 14, acho que é isso, começaram a virar parceiros do Éder e começaram a pagar para eu ir lá fazer a capacitação da empresa deles. Porque eles falavam assim, como que pode? Uma empresa pequena, distribuidor, pequenininho, faturava já o teto do Simples naquele período, 3 milhões e 600 anos, mas a gente não consegue ganhar de você, porque sempre você derruba a gente. Mas aí se chegava lá era isso. Contratava um estagiário novo, colocava o estagiário para conferir, não tinha conferência, porque não era levado tão a sério o processo. Hoje não funciona assim. Hoje precisa de pessoal capacitado e preparado. E outra coisa, cada um no seu tempo, né? Porque eu trago os alunos, aí você vê assim dentro do grupo, aquele que desponta, aquele que ainda não, e as pessoas começam a querer se comparar. Não tem comparação. Não. Cada um tem o seu momento. Perfeito. E o que eu vejo, nós tivemos, eu não vou citar nomes, um aluno que se destacou muito. Saiu do projeto, não renovou e hoje nem faz mais o que fazia. Para você ver que essa comparação não pode ter. Porque às vezes aquele que não tinha o resultado naquele momento, hoje tem um resultado muito melhor, porque não desistiu e entendeu que o processo dele é diferente do Bruno, do Antônio. Meu processo levou 19 anos. Ó. Às vezes o do Antônio, quanto tempo que você está na internet? Ele fez lembrar da idade de novo. 15 anos. Não, com licitações 15 anos. Internet... Cara, já quase uns 6 anos, assim, trabalhando com licitações é por aí, uns 6 anos. Então, eu tenho internet há pouco tempo, 2016 para cá. Com licitação vai fazer 19. Agora você pega alunos ali que estão tendo resultado legal, que começaram há um ano. Mas Sim. por quê? Tudo que eu já passei, eu oriento eles a não passarem. Perfeito. É o famoso mentor, né? Na nossa vida, nós temos alguns mentores em algum momento. No início, bem no início do podcast, você foi orientado a procurar uma pessoa que era referência naquilo que você queria se tornar. E de repente você começa a frequentar aquele ambiente e toda essa expertise é transferida. Sim. Então é muito importante, quando nós vamos buscar alguém para nos ensinar algo, você encontrar alguém que realmente já tenha este conhecimento e que vai ser o seu mentor. Porque se eu escolher errado o meu mentor, imagina as consequências, igual você disse. Imagina, o Éder vai ser meu mentor. Uma das principais preocupações que ele tem, eu não quero perder a minha liberdade. Então, já me identifiquei com esse valor. Então, o que ele fez para chegar aqui é o que ele vai me ensinar. E se esta é uma preocupação para ele, ele toma todos os cuidados para não perder essa liberdade. Sim. E é isso que eu vou ter. Agora, a depender de quem eu busco, eu posso ter resultados adversos aqui nesse meu caminhar. Então, você ter mentores é muito importante para você chegar nos lugares que você almeja e com certeza um mentor de qualidade ele vai te trazer. O poder do ambiente que ele falou. O poder do ambiente, com certeza. O peixe, quando tira da água, ele morre. Sim. Você coloca um pássaro, tira ele e coloca na água, ele morre. Então, o poder do ambiente também ele faz muito sentido, que é o que ele falou no começo ali. O cara que tava despontando, saiu do ambiente, não despontou mais. Enfim, então esse meio, ele é bem importante para que a gente possa... Perfeito. Só completando nessa parte de ambiente, né? Eu imaginava que eu ia fazer o triatlon, porque quem está de fora talvez não consegue visualizar como é difícil você acordar todos os dias 5 e meia da manhã, porque você tem que acordar pelo menos 1 hora e meia antes do treino para se alimentar. Aí você acorda, vou dar um exemplo, quando eu fui morar em Florianópolis, como eu só ia no verão lá, achava que ia verão o ano todo. Você pega 6 meses do ano, que às vezes é mais frio que aqui. E chuva e frio. E o pessoal lá que treina o triatlo já há muito tempo, para eles não existe frio e calor. O treino acontece todos os dias. Tanto que esses dias eu estava no carro e meu filho de 13, 14 anos, fez agora.
eu não sei o que falou, você vai nadar segunda-feira? Eu falei, você tá doido nessa água gelada? E ele falou assim, ué, você não é o Iron Man? Iron Man não tem isso. Então, a gente tem que... vou dar um exemplo. Sempre gostei muito de dormir até tarde. Agora não dá mais. 10 horas, cama. Muda a alimentação. Você precisa acordar cedo. Aí você vai correr, às vezes, 10 km de manhã, porque você não faz o Ironman todos os dias, aqueles treinos longos todos os dias. Você faz o treinamento, você vai fazendo volume, né? Então, às vezes, vai correr 10 km, vai pedalar 40 km, vai nadar 2 km e no mar. E aí faz isso de manhã, à noite tem academia. Então, você começa a ter um foco diferente na sua vida, que isso tudo influencia nos seus negócios. Porque você começa a fazer, parece que mais certeiro o processo. Sim, sim. Ó, Antônio, tem um pessoal aqui, aí, só, né? só pra falar, 2 pessoas eu já identifiquei aqui. Uma atuava com confeitaria, agora é consultora do projeto. Teve uma servidora pública que fez transição de carreira, estava querendo fazer transição de carreira e agora também é consultora do seu projeto. E tem também a pergunta da Joana, ela fala o seguinte, ó. O que você acha dos processos do Sistema S, já que eles têm regulamento próprio? Cada Sistema S tem o seu regulamento próprio. E eu não consegui encontrar de novo, mas tinha uma pergunta falando aqui, ó. Tô fora de órgão público municipal. Realmente é fria vender para a prefeitura? Quando eu comecei, eu não quis vender para a prefeitura. Eu só vendia para órgão federal. Por quê? Eu tinha medo do recebimento. Sim. Não vendia para a prefeitura e não vendia... Só vendia para órgão federal. Comecei a vender para órgão estadual. Compra muitos registros de preço, valores milionários. E aquele receio de prefeitura. Eu fui ter problemas que eu causei. Por quê? A gente gosta muito de transferir para o órgão. Sempre é o órgão que dá problema, né? Só que quando você comete falhas no processo, o atraso vai ter. Uhum. Qual que era a falha que eu cometia? Tinha ganho muitos processos, muitos pregões com margem legal, mas não tinha dinheiro, não tinha capital para entregar isso. Que é aquilo que o pessoal fala muito hoje. Vende e depois vê o que faz. Eu entrei assim em 2006, 2007, com a minha empresa em 2009. Aí eu colocava os contratinhos debaixo do braço e ia atrás de banco. O banco não vai te fornecer, porque aquilo lá não tem uma garantia que vai pagar. E comecei a ter muito problema nas entregas. Atrasar. Com isso, o que aconteceu? Comecei a ter atraso nos recebimentos. Órgão federal, até não tive esse tipo de problema, mas com secretarias, principalmente de Pernambuco, Roraima, Rio Grande do Norte, Goiânia, Goiás, né? Muito problema de recebimento por atrasos que eu cometi. Não quer ter atraso? Segue o contrato que você assinou. E eu vejo, a gente ensina muitos alunos assim, tem um passo a passo para você não ter problema. A partir do momento que você recebeu a nota de empenho, se você mantém um diálogo com o órgão e já compra o que tem que comprar, se você não tem estoque, entrega e começa a acompanhar esse processo desde o momento que a transportadora enviou, chegou no órgão, você falar naquele almoxarifado, recebeu, no caso de produto aqui, recebeu o produto, recebi, e agora? O que você vai fazer? Olha, no meu caso, ele tinha que fazer um atesto desse equipamento na engenharia clínica para daí passar para o departamento seguinte. Tá, quando vai estar no departamento seguinte e com quem eu falo lá? Ah, vai estar na terça-feira, você fala com o Bruno. Terça-feira eu ligava pro Bruno. Bruno, você recebeu aí? Olha, tá aqui, tudo ok. Vou passar pro financeiro semana que vem. Você fala com o Antônio. Antônio, o Bruno falou que eu podia te ligar. Você recebeu aí? Recebi. Quando que vai se pagar? Eu vou mandar para o banco. Segunda-feira tá na tua conta. Se não tiver segunda-feira, posso te ligar? Pode. Então eu criava um relacionamento. O Bruno, se tivesse algum problema, o Bruno já tinha falado comigo, o Antônio, eles ligavam, a sua nota está com esse problema, corrige rápido aqui para a gente fazer o pagamento. Segunda-feira o dinheiro na conta direitinho. Então, a partir do momento que você segue essa rota, né, você não tem problema. Então e tudo aprendendo na prática, nunca ninguém ensinou nada disso. E hoje a gente ensina a fazer de um jeito, se você perguntar para os alunos, eu tenho aluno faturando milhões com licitação, fornecedor, falei, não tem problema, porque eu sigo esse processo. E é interessante a forma como você trouxe, porque alguns fornecedores, e isso acontecia comigo, porque fui pregoeiro por muito tempo, ele ligava atrás do pregoeiro. E veja o que você falou, ó, eu liguei em quem recebeu,
perguntei para quem que ele enviou, eu conversei com quem recebeu de novo, conversei com o outro até chegar no ponto daquele que vai fazer efetivamente o pagamento. Porque às vezes, o que acontece? Principalmente órgão público grande. E olha que eu era de um órgão público, um órgão público municipal de uma prefeitura pequena. Você não conhece ou não tem relacionamento com todos os setores do órgão público. E às vezes eu fui pregoeiro, você liga para mim e fala, seu pregoeiro, eu entreguei e tal. Que vai saber? Tá, mas como que eu vou saber? Eu vou te transferir lá para o almoxarifado. Você vê, eu tô correndo atrás de uma outra licitação aqui. O máximo que eu vou saber do seu processo é o que aconteceu na seleção e no máximo até a fase contratual ali, até sair o contrato. Então é muito importante estes pontos que você trouxe, porque sim, é o famoso, deixa eu conversar com o dono do porco, não com o porco. Mas assim, inventamos a roda? Não. Fez o óbvio, o básico bem feito. Mas você sabe como que eu aprendi isso? Não foi sozinho. Eu fui uma vez, eu entregava muito para a Secretaria de Pernambuco, do Estado de Pernambuco, e ficava a Secretaria em Paulista. Um galpão enorme. Eu fui lá conversando com o tiozinho, o senhorzinho lá que recebia. Eu falei assim, como eu estava em Pernambuco, em Recife, eu aloquei o carro e fui até lá. Aí conversando com ele, ele falou assim, olha, seu produto tá parado um tempão aqui. Ele falou assim, sabe o que você tem que fazer? Toda vez que você enviar, liga para saber quem recebeu. Porque daí a pessoa vai começar a agilizar o processo. E daí você pergunta para quem ele enviou. Eu falei, olha, rapaz, é o básico bem feito. É batata. Faça isso que você não vai ter problemas. Que legal. Muito bom, muito bom. E é importante escutar as pessoas certas. Você, em um momento, você escutou uma pessoa certa que fez a virada de chave, que é algo que você já usa, evita os seus problemas e que você também transmite para o pessoal que está junto com você. Antônio, quando a gente participa de um podcast, assiste, eu falo, tanto eu quanto você, a gente aprende também. Sim, claro. Isso aqui é o aprendizado. E a gente eles têm que pensar, os meus alunos que estão acompanhando aqui também, mas é o Éder, já... Não, acompanhe. Sempre tem uma dica que a gente vai pegar. Às vezes vou num treino. Durante muito tempo eu participei de uma mentoria da área do marketing. Uma mentoria que era até um valor alto. Aí falava assim, mas eu vou lá de novo, eu já sei, vou ter que ir em Brasília, já sei o que vai falar. Sempre tinha algo novo que você trazia para o processo e realmente virava o jogo do negócio. É que, conforme você vai evoluindo, é somente o detalhe que vai fazer uma diferença mesmo, né? Boa. E é sobre isso que eu quero te perguntar, que é a última. Você tem mais alguma pergunta do público? Não, o pessoal tá bem... só o do Sistema S, o que você acha do Sistema S? Olha, eu sou bem claro em falar o que eu digo. Eu participo daquilo que eu sou contratado. Participava quando eu vendia com a minha empresa. Depois de lá, nunca mais participei. Por quê? Eu não sei por quê. Não sou contratado para isso. Então, não posso falar nada do Sistema S, porque eu gosto de falar uma diferença do Éder em relação talvez outros. Eu só falo o que eu vivo. Se você falar assim, qualquer outro portal privado, qualquer portal gratuito, acho que eu já participei de tudo que você pensar. Até Petronet, que hoje eu terceirizo para um aluno, Wagner, e ele que participa. Mas o que eu falo? O Sistema S não tem participado, então não tem nem como opinar sobre esse portal. Legal. Antes de ir para a pergunta final, o pessoal bateu a meta aqui, então muito obrigado a todo mundo que clicou no curtir aqui. Quase já te 300 convido, aqui. Exatamente. Já te convido a se inscrever no canal e também a participar cada vez mais com a gente aqui. Eu vou anunciar, a equipe já mandou aqui pra gente aqui, a vencedora. É vencedora? Vencedora boa. Da garrafa aqui de café, a garrafa térmica da Effect. A gente vai... A todo o programa, nós vamos sortear aqui brindes para vocês, seja kit, seja garrafa, seja curso, seja, enfim, ingresso para evento. Então, nós estaremos aqui fazendo isso. Para você participar, você tem que se cadastrar aqui com a gente na página do Lista 1. Então, a gente vai mandar aqui no chat para que você se cadastre. Vai e participe do grupo do WhatsApp para que você receba em primeira mão ali todas as nossas novidades. Para você ter uma noção, o pessoal que está no grupo recebeu o livro ontem, recebeu o kit. Então é tudo em primeira mão ali, depois que vai para público, para os demais. Beleza? A vencedora, ela é a Joana Fulanete de Goiânia, Goiás. Meus parabéns. Nós vamos entrar em contato com você, Joana, para pegar seu endereço, para pegar suas informações e mandar diretamente no seu escritório ou na sua casa, enfim. Então, parabéns. E para você que quer participar com a gente, garantir ali conteúdo de qualidade e também, quem sabe, ganhar um prêmio, você tem que se cadastrar aqui com a gente para participar. Então o link já está aí
no chat para vocês. Ô Bruno, antes de fazer a última pergunta, só responder aqui uma pergunta rapidinho pro Roberto. O Roberto perguntou o que é Sistema S. Legal. Bom, quando eu estou falando de órgão público, eu tenho basicamente três tipos de órgãos públicos, tá? Então eu tenho as estatais, tá? Que são empresas de economia mista, enfim, sim, as estatais. Estas estatais estão debaixo de uma lei específica, que é a 13.303 de 2016. Eu tenho os órgãos paraestatais. Esses órgãos paraestatais são o Sistema S. E aí eu estou falando de SESI, SENAI, SESC. Então, estes são o Sistema S. E eles não utilizam nem a lei das estatais. Quem é estatal? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, por exemplo, são estatais. São exemplos de estatais. Então, eles não vão usar essa lei e também não vão usar a lei que a Prefeitura, o Governo Federal, o Governo Estadual, o Ministério da Economia, Justiça, enfim, eles utilizam outra lei, que é a Lei 14.133. Então, além de eu ler o edital e entender, eu tenho que saber os pormenores. Sim. No caso dos órgãos públicos em gerais, 14.133 de 2021, estatais 13.303. Já o Sistema S, cada um pode ter o seu próprio regulamento. Ele vai fazer licitação, mas cada um pode ter o seu próprio regulamento. Então, uma dica que eu posso dar para quem quer atuar e vender para um SESI, para um SENAI, para um SESC, é conheça o regulamento daquela unidade do Sistema S que você vai participar, porque o regulamento deles se difere tanto da 13.303 quanto da 14.133. E não adianta eu querer impugnar ou pedir esclarecimento baseado na 14.133 ou entrar com recurso baseado na 14.133, porque o regulamento deles é diferente. O que eu posso dizer aqui a 14.133 é um pouco mais engessada, a 13.303 é um pouco mais aberta e o Sistema S é assim. É assim. Exatamente. E tem muito Sistema S ali, né? A gente chama de seleção, Senai, SESI, enfim, que estão dentro da BLL. Exatamente. Então, você que já tem cadastro da BLL, ali, você perfeito. que não tem cadastro, pode se cadastrar gratuitamente e receber as oportunidades ali de editais, de participação de forma totalmente gratuita. Estatais Boa. também? As estatais eu preciso confirmar, mas acredito que sim também, tá? Tinha a seleção pública, fundação de apoio, enfim, a gente tem bastante órgão público aqui, são mais de 5.000 cadastrados na BLL. Eu quero fazer a última pergunta para você, porque essa pergunta a gente começou lá atrás, você falou, Bruno, a gente fez uma reunião aqui para chamar o Éder, ele falou, Bruno, esse ano eu vou triplicar meu faturamento. Eu falei, caramba, boa, que legal. Então a gente deixou essa última pergunta para ele, para que ele passe ali e também para trazer ali bons exemplos para quem está ali, poxa, com dificuldade, até às vezes pensando em desistir do mercado. Qual seria esse passo para que ele possa multiplicar o seu faturamento pensando em vendas para o governo? Ô Bruno, eu vejo que as pessoas elas desistem muito fácil das coisas, né? Você acha que foi fácil, 19 anos, sem uma formação que não precisa, mas o mercado sempre dizia que você teria que ser um advogado para atuar com licitação. Uma pessoa que, no meu caso, eu sempre fiz algo diferente do que o mercado fazia. Participando de licitações com robô ao vivo, participando de licitações ao vivo, errando licitação ao vivo ali, gravando conteúdo, tudo isso, e sempre recebendo, às vezes, comentários. Robô não pode, você está fazendo isso e aquilo. Eu chegava, no início, muita gente não queria que desse certo. Mas o que eu fiz? Eu acredito muito no Éder. Eu não preciso acreditar nas pessoas, e sim no Éder nesse momento. Porque se o Éder der certo, as pessoas vão acreditar em mim. E eu comecei a provar tudo isso trazendo o quê? Resultado. Não preciso falar que eu sou bom, eu preciso mostrar que eu sou bom. E eu falo que fazer o que eu faço, não sei se eu gosto porque eu sou bom ou eu sou bom porque eu gosto, não sei. Porque me dá uma emoção. Eu não gosto de videogame. Quando eu fazia o curso de piloto, tinha que fazer Fly Simulator. Eu não gostava. Agora, a licitação, tem dia que parece que meu coração vai sair pela boca. Eu gosto de fazer isso. E melhor ainda é você fazer e ver o quanto você pode ajudar um empresário. Esses dias aconteceu, umas 2 semanas atrás, o cliente ganhamos a licitação,
Aí ele faz, a gente cobra na homologação, ele fez o pagamento, só que entrou 2 Pix. Na hora, eu olhei, eu vi que fomos notificados, eu falei, olha, entra em contato com o cliente, veio 2 Pix, a gente vai devolver o que aconteceu. Ele falou assim, ó, não, é que o trabalho de vocês é tão com excelência que a gente deu algo a mais. Legal. Então, isso não tem preço. É a honra, você pegar uma empresa que está faturando 100 mil, uma empresa dessa, e você fazer ele assinar um contrato, e no caso dele vai ser pedido, porque a gente sabe, de 2 milhões. O cara faturava 1.200.000, vai faturar 3.200.000 ali naquele ano. Qual outro segmento que eu possa ajudar tanto o empresário? Então eu sempre quis ajudar, mas eu não sabia como. Eu contei até, eu fui numa dessas mentorias que estou fazendo parte, eu falei assim, eu ia na igreja antes, eu via assim, um cortava cabelo, você ajuda como? Um corta cabelo, um é dentista, não sei o quê. Eu falava, mas o que eu faço para ajudar as pessoas? Né? Na época eu não tinha isso. E hoje eu vejo a quantidade, são milhares de pessoas todos os meses que ajuda gratuitamente. Isso não tem preço. Então, como que você vai aumentar daí o seu faturamento, falando em faturamento? Ambiente. Você tem que estar em ambiente. Lembra que eu falei para vocês que eu evito sair do minha toca? Eu já fui chamado para alguns podcasts, já fui chamado para palestrar em alguns eventos, já fui chamado para parcerias que você sabe muito bem, entrou em contato comigo conversamos algumas vezes. Só que eu vi, para que isso aconteça, eu preciso melhorar meu ambiente, eu preciso ter capacitações que eu não tinha, processos bem definidos, processos de contratação, processos financeiros, processos dentro da empresa mesmo operacional, ferramentas até que eu assim, não sou muito a favor, mas conheci uma que está ajudando bastante, que é da leitura de edital, porque a leitura de edital ela toma muito tempo. Sim. Porque você analisar 50 edital é uma coisa, analisar 100 é o dobro. Então, essa ferramenta de análise edital, de cadastramento, de busca de oportunidades, porque, para mim, eu nunca usei dessa forma, nem tinha, mas você podia fazer as buscas em portais. Eu nunca fiquei buscando oportunidades nos portais. Gerenciador de licitações, um bom gerenciador. Capacitar os colaboradores também, porque não é só o dono da empresa, o CEO, que tem que ser capacitado. Outra coisa, eu nunca tive um time de vendas. Hoje eu tinha 2, uma pessoa eu tive que desligar que não deu certo, hoje tem, mas eu tenho uma pessoa que está montando o time de vendas, porque era tudo éder para tudo. E o que eu tenho percebido nesses treinamentos de gestão, de formação de coach para empresários mesmo, que se eu não delegar, se eu não tiver em ambientes e trouxer pessoas melhores que o éder, porque antes eu tinha medo assim, mas eu vou ensinar. Eu nunca tive muito esse medo, mas as pessoas que falavam, né? Você vai ensinar, o cara vai ficar melhor que você. Mas eu me acho tão bom no que eu faço, que se eu ensinar e ele for melhor, eu vou falar o que aconteceu. Esses tempos atrás, a Cecília deve estar assistindo, o cliente falou para ela assim, ô Cecília, você já tá melhor que o éder, né? E eu acho que eles acharam que eu ia ficar bravo, alguma coisa. Eu falei assim, que se eu consigo fazer com que um colaborador meu seja melhor que eu tô no caminho certo. Sim, exato. Eu estou no caminho certo. Então, quanto mais eu conseguir fazer que colaboradores sejam melhor que eu, mais eu vou chegar no meu objetivo, que é ter um faturamento maior e trazendo esse conteúdo para mais pessoas. Porque eu falo que a nossa função, comecei falando isso e vou continuar aqui, é educar. Sim. O papel de vocês é educar o mercado. Porque se a gente educa, é bom para todo mundo. É bom para o órgão. Você acha que é bom para o órgão, você que foi pregoeiro, comprar um computador desse por um preço que você fala assim, como vão entregar? Como ele vai entregar? Será que isso é original? Será que não é original? Será que essa empresa vai sobreviver? Será que eu vou conseguir pagar ela? Porque será que ela tirou nota? Qual a origem? A gente tem que entender que o processo... Sabe como eu vendia muita coisa ruim lá no início. Porque eu não entendia que eu podia usar aquilo. Depois que eu pus na minha cabeça que, olha, será que aquele produto que eu estou vendendo eu não posso usar? Um exemplo disso, eu vendi cardioversores e carrinho de emergência para a Universidade Federal do Paraná, aqui. E era um processo milionário também, e eles vieram entregar uma parte do processo, e a Rodonaves ia entregar, e eu saí de manhã cedinho de Londrina, cheguei aqui na universidade para fazer essa entrega. A hora que cheguei na universidade, o rapaz olhou para mim em engenharia clínica e falou assim, você que vai montar os carrinhos?
Falei assim, montar o carrinho? Falei, já que eu tô aqui, vou montar. Mas nunca tinha montado. Aí era 12 carrinhos, a gente montou. E a hora que ele me ajudou, porque ele viu que eu não sabia, montamos os carrinhos de emergência, o cardioversor, ele foi testar o cardioversor. E o primeiro ou segundo que ele testou, colocou na tomada, pegou fogo, explodiu. Caramba. Ele falou, Éder, você imagina se o paciente está precisando disso aqui e acontece isso e ele morre? Você sabia que você pode responder por isso também? E aquilo lá começou a mudar o meu pensamento em relação ao que realmente eu ia entregar. Eu comecei a pensar como se eu fosse usar aquele aparelho que eu estava vendendo, aquele cardioversor. Você imagina se eu estou tendo uma parada cardíaca que o médico vai usar e fale e eu morro? Um produto que eu vendi. E quando eu tive essa mudança também de chave, eu comecei a faturar mais, porque eu comecei a vender, acho que acreditar mais e vender coisas que realmente fosse bom para o órgão e não fosse um produto que ele usasse somente um ano e depois... Porque muitas vezes, lá no início, era assim, você via que as fábricas fabricavam um equipamento para durar um ano, depois troca. Isso mudou. Então, a hora que você tem esse tipo de comportamento, a sua vida melhora, o processo melhora. Só que, às vezes, você precisa colocar isso na cabeça dos seus colaboradores também. Porque não é só dinheiro. O dinheiro é consequência de um bom trabalho. Consequência. Muito bem. Éder, obrigado pela sua participação, meu amigo. Você, além de um grande profissional, um cara da prática, você é um cara extremamente... Bom, o pessoal já viu aí. Você é um cara extremamente gente boa, do bem, né? Super receptivo. E veio aqui ontem, pra quem não sabe, ele ficou... Quase 11 horas. 11 horas. Vai rodar 329 quilômetros. Nossa. Ele veio de Floripa pra Curitiba e pegou ali a estrada ali, né? Fechado, e você mesmo assim está aqui com a gente, então muito obrigado pela sua participação. Bruno, assim, ó, cortando você, para mim é um prazer de novo, assim, né? Eu falo, se a gente tem a oportunidade de ter um carro legal, de poder chegar e encontrar pessoas que eu não conhecia presencial, de poder participar de um evento dos principais portais de licitação e falar daquilo que a gente gosta, a gente não pode reclamar. Porque muitos querem ter essa vida que a gente tem. E a gente luta por isso, a gente alcança e depois reclama. Verdade. Então ali, por mais que eu fiquei o tempo parado, eu não reclamei de nada, eu tenho que agradecer. Muito legal, muito bem mesmo. Muito bom. E eu vou aqui me despedir aqui do pessoal, mas pra gente poder... Separe algumas dicas que você... Eu sei que você ficou com a mente borbulhando aí, pra gente poder fazer o fechamento desse episódio. E, Antônio, mais um episódio aqui. Mais um episódio. Que episódio, hein, Bruno? E... Eu não sei você, tá? Mas eu gostaria de soltar ali no nosso grupo do WhatsApp duas coisas. Primeiro, este episódio, ele terá certificado sim. Boa! Tá? Então, você que não se cadastrou ainda, se cadastre, corra, porque nós vamos mandar daqui a pouquinho a pesquisa para que você tenha acesso ao certificado. Nós enviamos o certificado em até 7 dias para você. E ao receber, publique nas redes, marca a BLL, marca o Éder, marca o Antônio, para que você também esteja e faça parte dessa comunidade que está aqui só crescendo a cada episódio. E outra coisa também que a gente vai trabalhar... Bom, eu acho que eu vou guardar depois da resposta dele. Ô, Éder, maravilha. Faça suas considerações finais aí. Olha só, para mim a dica mais importante para você chegar em qualquer lugar que você quiser chegar é acreditar em você. Boa. Pessoal, não tem segredo. Não pense assim, ó. O Antônio vai ajudar o Éder a chegar onde o Éder quer chegar. O Bruno vai. Não vai. É você e você. É você. Você nasceu sozinho e você vai morrer sozinho. Então é você que vai fazer a coisa acontecer. Você faz a diferença. Você vai precisar de ambientes que vai mostrar um caminho mais curto para isso acontecer. Se você escolher um ambiente bom, você vai para um lado bom. Se você escolher um ambiente ruim, você vai desanimar. Nós comentamos aqui. Quando você ensina alguém a fazer um processo errado, a pessoa vai desanimar e falar, isso não é para mim. Nós falamos alguma coisa aqui relacionada assim, vale a pena entrar em licitação? Para mim é o melhor mercado, não é porque eu faço parte dele, é porque é um mercado seguro, se você fizer a tua parte. E a gente não tem dinheiro para desperdiçar e nem tempo. Você pegar e colocar um investimento teu de 50 mil que não vai receber, no mercado privado isso pode acontecer, no público não. Se você seguir as regras do jogo certas, você vai ter esse dinheiro multiplicado aí, dependendo do percentual que você ganhar. Então acredite em você e Deus. Eu acredito muito em Deus. Eu falo que se não fosse Deus para me dar o direcionamento, isso tudo
não aconteceria. E não posso deixar de falar também da minha família, da minha mulher, minha mãe, meu pai. Minha mãe e meu pai, que devem estar assistindo, eles estão em casa lá em Floripa, sempre foram contra eu sair do banco, porque eu tinha um crescimento muito bom dentro do banco. Só que eles não entendiam que eu não nasci para estar enjaulado. Que essa é a vantagem que a gente tem como consultor. Posso pegar o carro e vir aqui, posso voltar a hora que eu quero. Éder, mas se você não tivesse equipe? Eu, no meio desse trajeto, nós temos a nossa mentoria de terça e eles não estavam conseguindo. Eu esqueci que o e-mail só tinha acesso no meu computador. Vem um código do Zoom para ter acesso à mentoria. Eu parei no meio da rodovia, achei um posto, porque eu estava começando a subir a serra, não tinha posto. Consegui rotear o celular, passar e acontecer. Então a gente dá um jeito. Quando você quer, você dá um jeito. O problema, de novo, está na cabeça das pessoas que tudo é difícil, não dá para fazer isso. Olha, eu posso dizer que tudo que eu tive vontade de fazer até hoje, eu fiz. Com dinheiro? Ah, você tem dinheiro? Não, fiz sem dinheiro, com dinheiro. Eu fiz, porque só depende de você mesmo. Acredita. Deus, eu aprendi muito num treinamento que eu ministrava da igreja, que era assim, Deus fez a parte dele, só que você precisa fazer a tua. Lógico. E dar o seu passo, né? E dar o seu passo. Você não dá aquele passo de fé, de acreditar, né? Você acredita muito mais no que os outros vão falar do que você. Se eu fosse acreditar o que os outros falassem, eu estaria no banco até hoje. Você sabe por quê também, Éder? Eu até acompanho ali o pessoal e o que eu vejo também é muita gente falando mal de pessoas que dão certo, né? Sim. Falando mal, mas justamente são essas pessoas que não fazem e acabam criticando aquele que faz, né? E aí o que acontece? Essas pessoas que estão olhando isso ficam com medo de ser o alvo da próxima, vez, a próxima pessoa que tá sendo ali, né, falando mal. Porém, o que acontece, eu acho que você bem disse isso, você dar o seu passo de fé, você acreditar em você mesmo primeiro, para depois ali poder progredir, porque Perfeito. tem muita gente, 90% vão ficar ali tacando pedra, é normal. Sim. Tá? Porque a árvore que não dá frutos, né, não vai levar pedrada, né? A árvore que dá fruto Agora, leva ela vai levar pedrada. Agora, varada e tudo. quando você tem Deus na tua vida, você passa pelos problemas, porque quanto mais você cresce, mais vão querer puxar teu tapete. É natural. Você acha que a vida de vários influenciadores que estão aí, vamos falar Flávio Augusto, Joel J, você acha que o pessoal não quer falar mal, volta e meia, puxar o tapete, mas você estando no ambiente certo, você se fortalece para passar tudo isso. Perfeito. A gente tem que se fortalecer. O ambiente é tudo. Quantas vezes, cortando, a gente usou a palavra ambiente aqui, Antônio? Sim, perfeito. Duas reflexões que eu guardo sempre. Uma eu vi no podcast do Primo Rico, tá? E agora eu não vou lembrar o nome da pessoa que falou. Ele fala que aquilo que você faria se dinheiro não fosse problema para você é aquilo que move o seu coração. O que você faria se dinheiro não fosse problema para você? Eu acho que trabalhar com licitações, eu vejo que você é apaixonado, assim como eu, assim como todos nós e a maioria de quem está nos acompanhando. Eu acho que esse, óbvio, é o nosso ganha-pão sim, mas seria algo que nós faríamos ainda se dinheiro não fosse nenhum problema para nós continuaríamos fazendo isso, porque é algo que faz o nosso coração. Isso, faz o nosso coração. A hora que você falou, poxa, você está participando aqui, aí dá aquele... Cara... Coloca aí nos comentários quem trabalha dando lance, e isso é uma das coisas que a gente sempre procura ensinar, né, nos treinamentos, na mentoria, você tem que se controlar muito bem, porque é uma adrenalina, uma emoção, e você olhar aquela mãozinha ali, de repente vira, de repente você olha, você tá perdendo, tá do outro lado, e você, cara, eu sei que nós estamos finalizando, mas deixa eu contar um caso que aconteceu aqui. Eu estava fazendo um pregão numa plataforma nova. Tem lá no YouTube, acho que eu até mandei para você, não lembro. Sim. E eu estava fazendo o pregão e falando, olha, pessoal, toma cuidado. Esse portal aqui não dá para cancelar lance, tal. E aquela história que você acha que você tá tranquilo, né? Descasquei a banana. E ao vivo, descascando a banana. E digitei, era para digitar tipo assim, 1 milhão, eu digitei um 0 a menos. Nossa. Só que eu não tinha dado enter ainda, eu tava digitando. E falando, né? Porque você tá ali interagindo, o pessoal falando mensagem. Eu mordi a banana, na hora que eu mordi, que eu virei, a banana caiu no teclado e deu um enter. Meu Deus! Eu vou mandar esse corte lá no grupo lá do passado pra eles verem lá. Aí o que aconteceu? Aí aquela cara olhando assim, né, pra tela, eu não sabia se eu derrubava a transmissão, né? Dei lance errado. Aí assim,
Tomara que o pregoeiro Cancela. porque não tem opção, né? Mas como eu vou falar como um gerente que estava acima de mim no banco, falava, Éder, você é um cara abençoado, porque você faz tanta coisa, não dá nada errado. Dentro da lei, mas assim, eu arriscava muito dentro do banco, operação, isso, aquilo, nunca deu nada de errado. Aí na hora o pregoeiro cancelou, coisa que não estava acontecendo, né? E eu acho que a gente ganhou essa disputa depois. Mas assim... Nossa, foi um negócio tão assim que ele olhou e falou assim, o cara digitou errado, pô. Não, eu falando assim pra pessoa, né? Não, você não toma muito cuidado pra não acontecer isso. E a banana caiu e deu enter. Eu acho que esse pregoeiro tava assistindo, ele falou assim, pô, não acredito, o cara da live deixou a banana cair e deu o lance errado, pô. Então assim, rapaz, se for contar histórias aqui, tem cada Teria coisa... que fazer até um meme, o dia que eu perdi a licitação por conta de uma banana. É que é muito engraçado que ele manteve a postura na hora ali. Ele ficou pensando, né? E tava gravando, né? Não, tava ao vivo, né? Tava ao vivo. Agora eu faço o quê? Dou uma migué? Falo que caiu a internet? Poxa vida. Eu, assim, parei de fazer muita transmissão ao vivo, porque aconteceu do cara falar assim pra mim, ó. Ué, você tá participando desse pregão? Eu tô vendo você aí, eu também tô. Falei, puta que pariu, o cara tá vendo o lance. O cara tá quebrando o sigilo. Aí eu falei, não, eu não posso, porque porque daí meu cliente é prejudicado. Sim, e tem toda a questão então do processo. Eu faço às vezes para alunos, mas eu tenho gravado muito mais do que feito alunos. A não ser ter uma empresa que a gente atende de Brasília há anos, da área de mídias sociais. E como a gente tem uma parceria assim, olha, eu não vou cobrar para participar para você, só na comissão, no caso deles. Só que eu transmito ao vivo seus pregões. Não, Éder, tranquilo, sossegado. Isso aí tem 7 a 8 anos já. Massa. Então, quando eles me contratam, eu faço ao vivo. Você entendeu? Mas eles estão cientes, tudo. Geralmente é no compras, valor milionário e tudo bem. Ah, legal. Então, legal, ó, e a segunda etapa que eu ia falar é para que você, no grupo do WhatsApp, nós vamos colocar uma enquete e o seu voto tem poder para saber quem será o próximo ou a próxima convidada na semana ali do dia 5 de agosto. Então, quero agradecer a presença de todos vocês que deram like, se inscreveram no canal, também participaram aqui do chat, voltem com a gente daqui a 15 dias. É o momento de você participar, tirar suas dúvidas e também conhecer novos colegas ali e participar aqui com a gente, aqui, ter ali o conteúdo de férias como o Éder e outros que virão a partir de então. Quero agradecer a todos vocês, Éder, obrigado mais uma vez, estamos juntos e sempre que você estiver passando aqui por Curitiba, dê uma pausa aqui pra gente poder fazer alguma coisa. Ô Bruno, agora que eu conheci vocês sempre estou em Curitiba, família aqui, meu irmão mora aqui, meu cunhado, com certeza vou tomar um café aqui. Conheci o dono do portal, pessoa, gente boa demais também, nós vamos conversar com ele agora. Agradecer a todos do Projeto Maverick que assistiram o podcast, que curtiram, que comentaram. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui também, né? E lembrando que nós temos um evento presencial que a gente faz à Casa da Licitação, e esse evento é para consultores de licitação que já têm um certo faturamento, porque a gente pensa muito em ambiente e escala. Onde? Dia 7 e 8 de novembro, numa mansão em Jurerê Internacional. É um evento totalmente diferenciado. Quem participa, você percebe que essas pessoas conseguem ter um crescimento, que é o propósito, né, diferenciado no mercado. Espaço tem para todo mundo, né, pessoal? E assim, não veja as pessoas como concorrente, consultor. Não. Tem gasguei aqui, né? Vamos ver essas pessoas como parceiros. O mercado é muito grande, tem espaço para todo mundo. Você tem um link aí pra gente mandar pro pessoal? Deve mandar? Eu não tenho o link agora. Deixa eu ver se tem aqui. Vou pedir para minha equipe mandar o link aqui. Isso, aí qualquer coisa a gente deixa na descrição desse vídeo, então. Eu peço para colocar o link e agradecer, né? Só tenho a agradecer. Bom demais conhecer vocês. Legal. Antônio, mais massa. Um pra conta, obrigado por tudo. Que episódio excelente, e eu já admirava o seu trabalho, e agora... Tô apaixonado pela forma como você traz, assim... Não, o trabalho, poxa. Tá a forma como você traz, como você trata as contratações, assim, e a forma como você transmite o conhecimento é algo fantástico. Parabéns e gratidão, porque é como você iniciou o podcast dizendo, né? É uma responsabilidade muito grande a gente trazer... conteúdo, formar pessoas para fazer o correto. Porque do outro lado, nós temos o público que vai receber aqueles produtos ou serviços que nós estamos vendendo. Sim. Porque para muitos é só mais um business, mais uma venda. Sim. Só que para a população, em especial a população mais carente, é o momento dela poder
sanar ali as suas necessidades. Então é importantíssimo que nós tenhamos pessoas que tenham comprometimento em ensinar o certo. Sim. E não só ensinar como participar da licitação, como dar lance, estratégia para ganhar, estratégia para reduzir custos e ter uma margem melhor, mas sim formar essa pessoa para que ela entenda que pode ser só mais um negócio para mim, mais um business aqui, mais uma venda. Só que aquilo que eu estou vendendo pode salvar a vida de alguém, sim, pode alimentar, pode trazer esporte, lazer, pode trazer alegria para alguém. Então a gente tem que dar o nosso melhor, fazer esses processos licitatórios de tal forma que eles atinjam o seu objetivo e, consequentemente, fornecer cada vez mais produtos e serviços de qualidade. Isso aí. Muito bem, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.